401. Técnica de meditação da quarta série. Eu só vou escolher alguém que eu goste. Não me provoque, senão. Leyline respondeu friamente, espada desembainhada, enquanto ele imediatamente puxava Robin para longe. No fundo de seu coração, ele estava realmente com um pouco de medo dessas duas mulheres loucas. Puro veneno da serpente gigante Kemoin. Um olhar intimidador tão poderoso. Sua linhagem é exatamente o que eu preciso. Freya murmurou para si mesmo e observando as costas de Leyline com um brilho constante de luz em seus olhos. Ah! Que personalidade! Eu gosto disso. Miranda estava ainda mais animada do que Freya. Ei! Você viu a habilidade dele? Embora ele não seja tão forte quanto nenhum de nós, ele definitivamente escapará se tentarmos pegá-lo nós mesmos. Sugiro que demos as mãos para lidar com ele. O que você acha? Miranda se aproximou de Freya e mordeu suas orelhas. Quando chegar a hora, posso deixar você ser o primeiro. Claro, se você preferir um trio, não tenho objeções. Absurdo. Freya revirou os olhos e saiu direto. Ufa. Leyline soltou um longo suspiro de alívio depois de deixar o local. Você vai se acostumar com esses incidentes. Você é considerado sortudo, entrando apenas depois de atingir o terceiro posto. Essas duas feiticeiras são as mais poderosas. Se eles não conseguirem falar com você, o resto não terá chance. Pensando no meu passado. Suspiro. Robin suspirou como se estivesse relembrando algumas memórias reprimidas. Leyline manteve seu silêncio. Ele foi sensato o suficiente para não provocar Robin no momento. É isso, esta mansão pertence a você. Depois de passar por uma série de edifícios, Robin conduziu Leyline até a frente de um grande pátio com jardim. Na entrada havia duas enormes serpentes de pedra cinza. Ondulações fracas de energia eram emitidas deles. Eles evidentemente não eram apenas ornamentais. Kubler estava parado na frente do portão, vestido como um mordomo. Ao ver Leyline, seus olhos se iluminaram e ele, imediatamente se aproximou e se curvou respeitosamente. Meu senhor. Robin entregou a Leyline um cristal rosa. Meus homens enviaram os detalhes da decoração para Kubler. Esta é a chave mestra e o cristal de identificação. Suponho que você terá muitos assuntos para resolver desde que acabou de chegar. Apenas lembre-se de estar no mesmo local de reunião amanhã à tarde. Sir Gilbert o receberá, então. Ele saiu depois de dar suas últimas instruções. Mostre-me a mansão. Além disso, seu problema está resolvido agora. Leyline ficou profundamente comovido ao olhar em volta para as estruturas circundantes. Ele passaria muito tempo aqui se nada acontecesse do nada. Como quiser, meu senhor. Kubler respondeu com gratidão. Embora um assunto simples como o dele pudesse ser resolvido com uma palavra de seu senhor, era realmente raro o mestre se importar tanto com um servo. Leyline agora não era apenas um marquês do clã Ouroboros, mas também um aluno do Duque Gilbert. Seu futuro era verdadeiramente brilhante e imensurável. Kubler estava naturalmente cheio de entusiasmo, pois pretendia ser um bom servo de Leyline. Nesta mansão, além de seu quarto principal pessoal, há também uma sala de estudo, um laboratório e uma arena para energia negativa. Há uma piscina de purificação de linhagem, um campo tranquilo de esculturas. Além disso, há instalações especialmente preparadas mais do que suficientes para o uso de magos que estão no terceiro nível e abaixo. Kubler claramente já havia sido informado antes. Durante a introdução, ele falou com muita familiaridade. Uma instalação comum para outros magi? Parece que é exclusivo para os vassalos. Leyline acenou com a cabeça. Vá em frente, escolha um conjunto para você. Obrigado, meu senhor. Kubler curvou-se sinceramente, com o rosto cheio de alegria. As vantagens que vinham de ser o lacaio de um marquês eram definitivamente notáveis. Na verdade, eles eram melhores do que o que ele normalmente conseguiria se tivesse se tornado um barão. Esta mansão é muito grande e um pouco silenciosa. Veja se devemos recrutar alguns acólitos ou talvez comprar alguns escravos. Leyline casualmente deu a ordem e Kubler ouviu atentamente. Na sala de estudo, Gilbert desenrolou o documento em sua mão e o analisou atentamente. De acordo com o que Leyline revelou, sua linhagem é a de Norcocura dos Far. Sim, senhor. Robin respondeu, respeitosamente. Este Norcocura dos Far está registrado em nossos registros.
Pertencia a um marquês da linhagem Kemoin que desapareceu durante uma exploração. Parece que se espalhou para a costa sul, e ele também deixou um descendente. A costa sul. Eu viajei para lá quando era mais jovem, era um lugar estéril. Gilbert suspirou. Para os magos do continente central, a costa sul e a zona do crepúsculo eram regiões atrasadas pobres. A energia em sua atmosfera era extremamente carente e seus recursos eram limitados, razão pela qual eles partiram. Quanto ao Norcocura dos Farualok, ele é considerado meu superior. Para Leilin adquirir tal herança e a precisão correspondente dos eventos na linha do tempo, está claro que virá a seguir. Sim, nossos homens da Costa Sul enviaram algumas informações. Robin assentiu com a cabeça. É uma pena que ele tenha adquirido apenas parte da herança e não tenha colocado as mãos na quarta série do aluno do Kemoin. Gilbert suspirou, sabendo muito bem e vendo o status de Leilin da sala de cinema. Se ele tivesse toda a herança de um Morningstar Magus, talvez isso pudesse ter despertado seu interesse. No entanto, Leilin obviamente herdou apenas a parte externa, portanto, ele perdeu toda a paixão. Eu concordo com você. Robin repetiu. Para os magos da Costa Sul e da Zona do Crepúsculo, mesmo que subissem na classificação para um Magus Estrela da Manhã, eles ainda estariam faltando em comparação com seus pares do continente central. Havia muitos experimentos avançados e sofisticados que só poderiam ser implementados no continente central. Além disso, a pesquisa solitária de um único Magus nunca estaria em pé de igualdade com a pesquisa acumulada de um grande grupo. Como não há problemas, vamos interná-lo. O clã não tem sangue novo há muito tempo. Gilbert soltou outro suspiro. Warlocks e magia foram criados de forma diferente. Eles não apenas precisavam de habilidade inata com a alma, mas também precisavam atender à concentração necessária de linhagem. As linhagens de Warlock tendem a se diluir ao longo das gerações, portanto, a linhagem da primeira e da segunda geração eram as mais puras e possuíam mais realizações. Aqueles que vieram depois achariam difícil superar seu sucesso. Mesmo que ocorressem mutações na linhagem, tais casos eram raros e aleatórios. A probabilidade de sucesso também era patética. Muitos dos famosos clãs Warlock do período antigo não pereceram devido a inimigos externos, mas sim devido às suas próprias linhagens gradualmente murchando até desaparecerem do mundo dos magos. Este era um problema do atual clã Ouroboros também. Ponto. No dia seguinte, Leilin chegou à vila do Duque Gilbert antes do horário do relatório. As duas feiticeiras de ontem ficaram atordoadas ou tinham outros planos em mente, pois não se aproximaram de Leilin, o que o fez dar um suspiro de alívio. Entre os animais, muitas vezes são as fêmeas que possuem físicos formidáveis e grande poder. As serpentes também são assim. Isso pode ter feito com que o elemento Yin se tornasse mais forte do que o elemento Yang dentro do clã. Na verdade, pode ser a causa raiz para as linhagens de sangue das feiticeiras serem mais espessas do que as dos machos. Leilin seguiu em frente com um pensamento circulando sem parar em sua mente. De acordo com o que Robin havia revelado ontem, dentro do clã Ouroboros, mesmo que as fileiras fossem as mesmas, a habilidade de uma feiticeira era distintamente maior do que a de um homem. Isso pareceu confirmar sua conclusão. Além disso, até a lendária Znak, Doager era mulher. Leilin balançou a cabeça, tentando se livrar de tais pensamentos confusos ao se aproximar do portão principal da vila. Mentor. Este é Leilin, ele falou em uma hipomeia roxa pendurada no batente da porta. Craque. A porta da moradia se abriu automaticamente assim que a voz de Leilin foi ouvida. Ao entrar, ele viu que a decoração era semelhante à do dia anterior, lembrando a grande mansão de um plebeu. O Aiship fez uma varredura rápida e não descobriu nada fora do comum. No entanto, quanto mais normal parecia, mais vigilante Leilin se tornava. A condecoração de um arcano de nível 3 já ultrapassava sua capacidade de perceber energia. Se Gilbert lançasse um feitiço em um lugar aparentemente seguro, quão assustador seria? Quando Leilin entrou na sala de estudo no segundo andar, ele mais uma vez ficou cara a cara com a cabeça careca brilhante do arcano de nível 4, Gilbert. Mentor. Leilin curvou-se imediatamente, mostrando grande respeito e etiqueta. Muito bom. Levante-se. Gilbert estava lendo um livro feito de osso. De tempos em tempos, faíscas verdes e uivos irrompiam de sua superfície, mas logo desapareciam no ar antes que pudessem entrar em contato com Gilbert. Você viu as imagens ontem,
Como você se sente sobre isso? Gilbert fechou o livro e fez um som nítido. Muito forte. Muito assustador. Leyline respondeu com sinceridade. Esse foi um verdadeiro Magus Estrela da Manhã de nível 4, que se qualifica para se juntar à assustadora batalha final pelo poder. Ele também era uma verdadeira elite do continente central. Gilbert suspirou e continuou. Na realidade, para diferenciar entre as organizações fortes e fracas, você só precisa olhar para o número de Morningstar Magia que eles possuem. Tenho grandes expectativas em relação a você. Gilbert então entregou uma bola de cristal vermelho carmesim para Leyline. Esta é a quarta série do aluno de Kemoin. Como você já alcançou o nível 3 como um feiticeiro serpente Kemoin gigante, você tem direito a isso. E como você é meu aluno, posso dar diretamente a você. Quanto ao requisito de Warlocks de nível 3 para atingir a força espiritual da fase de vapor e coisas como tal, você ainda precisará fazer as contribuições necessárias. Depois de receber a bola de cristal, o Aiship registrou imediatamente a quarta série da técnica de meditação pupil do Kemoin e começou a deduzir uma comparação com a versão atual, otimizando muitas habilidades. Obrigado, mentor. Se eu atingir o status de Magus Estrela da Manhã no futuro, certamente protegerei o clã. 402, Mundo dos Deuses. Receber o quarto nível de pupilo de Kemoin significava que ele havia entrado genuinamente nas fileiras centrais do círculo. Embora essas técnicas de meditação precisassem de uma linhagem correspondente e fossem inúteis para um estranho, ainda eram consideradas de alto valor. Vendo como ele foi admitido no clã com sinceridade, Leyline ficou bastante abalado e também fez um juramento. Com sua força atual, qualquer palavra que ele falasse teria seu próprio peso e teria um efeito tremendo. Gilbert olhou profundamente para Leyline. Muito bem. Espero que você grave em sua memória as palavras que pronunciou hoje. A partir daqui, vou me esforçar para transmitir a você tudo o que sei. Quanto ao quanto você pode aprender, tudo dependerá de sua diligência e sorte, acrescentou. Obrigado, mentor. Leyline fez uma profunda reverência respeitosa. Ele sabia que, como um Morningstar Magus e um ancião do clã, Duque Gilbert estava muito ocupado todos os dias. Definitivamente, não era fácil reservar um tempo todos os dias para ensiná-lo. Isso também significava que Gilbert estava otimista sobre o futuro de Leyline. Além disso, apesar dos inconvenientes, não seria uma viagem longa. Por ser assim, esta oportunidade foi ainda mais preciosa. Depois disso, Leyline estaria na mansão de Gilbert, recebendo seus ensinamentos sobre assuntos básicos. Embora Leyline já tivesse aprendido a maior parte, o conteúdo da Costa Sul, além da imaginação, diferia daquele do continente central e Gilbert pretendia reconhecer e reverter essas discrepâncias. Mesmo que fosse apenas um conhecimento básico, com a forma de narração de Gilbert, Leyline ganhou ainda mais conhecimento do conteúdo. Além disso, Gilbert colocou sua biblioteca pessoal em uma sala escondida separada, permitindo que Leyline folheasse os livros livremente. O conteúdo que ele precisava memorizar eram aqueles relacionados à história e magia, introdução à teoria das dimensões, conhecimento de comunicação espacial, pesquisa sobre os limites das estrelas. Leyline, como sempre, aproximou-se da sala escondida e pegou 3 livros grossos que havia marcado. Depois de virar para uma página específica, ele começou a ler. Com a iluminação da chama incessante na sala escondida, Leyline estava focado e devoto. Essas eram qualidades que todos os pesquisadores deveriam ter. Depois de uma hora, Gilbert se aproximou de Leyline. Ele viu o conteúdo do livro em sua mão e foi todo sorrisos. Bem, vejo que você está interessado em viagens interdimensionais. Sim, mentor. Leyline acenou com a cabeça e admitiu. Os magos dos tempos antigos eram formidáveis porque haviam saqueado uma enorme quantidade de conhecimento acumulado no mundo e suas pesquisas consistentes para se aprimorar. Leyline queria ser como eles. A viagem interdimensional pode ser perigosa, mas também é muito atraente. Depois de ter sucesso, os benefícios do mundo serão colhidos exclusivamente por você. Gilbert soltou um suspiro e puxou uma cadeira. Tudo bem. Hoje vou falar sobre a pesquisa que o continente central realizou sobre viagens interdimensionais. O continente central já iniciou pesquisas nessa área. O coração de Leyline deu um salto. Ele se sentou ereto e era todo ouvidos. Gilbert pensou um pouco e decidiu por onde começar.
Antes de tudo, você precisa entender o conceito de mundos e dimensões. O multiverso é amplo e sem fronteiras. Mesmo os antigos magos em seu auge, eles foram incapazes de explorar até os extremos. Ao redor dos magos estavam as existências de vários outros grandes mundos também. E assim, um plano é apenas um pequeno mundo minúsculo. Se o mundo dos magos é o Sol, por exemplo, um plano é uma pequena estrela. No entanto, não importa quão pequeno seja o plano, sua área de superfície ainda excederá o que você imaginou que fosse. E entre os diferentes mundos e dimensões, todos os tipos de seres vivos bizarros existem dentro deles. De fato, existem existências que superam a dos magos na história. Alguns foram os que iniciaram o início de uma brilhante civilização, enquanto outros eram a fusão de consciências e conceitos. Nenhum organismo vivo existe lá, apenas uma mistura aterrorizante de seres caóticos com consciência. Os antigos magos venceram conquistando esses mundos e pesquisando seus poderes. Eles roubaram os recursos necessários e criaram sua própria civilização esplêndida. E assim, a base da viagem interdimensional é um portal cósmico. Uma teoria afirma que o cosmos é o estado mais elevado do multiverso. É também o núcleo de todas as dimensões, tempo e espaço. Através do cosmos, o mundo dos magos pode se conectar a qualquer outro mundo à vontade. Entendo. Portanto, significa simplesmente que o chamado reino estelar é, na verdade, um centro central para várias dimensões e para o mundo. Lei Lin comentou depois de alguns pensamentos. Sim, você pode ver dessa forma. No entanto, o mistério do reino estelar nunca pode ser totalmente compreendido, então você precisa mostrar seu maior respeito. Gilbert sorriu e deu a Lei Lin um aviso severo. Sim. Eu entendo agora. Mentor Lei Lin acenou com a cabeça em conformidade. Ao abrir o portão cósmico, você estará exposto a inúmeros perigos. Houve magos que tropeçaram em mundos desconhecidos descuidadamente e morreram sob ataques de várias criaturas perigosas. E outros que foram e voltaram ao mundo dos magos com maldições, incomuns e aterrorizantes. Claro, no geral, os magos dominaram os vários mundos, bem, exceto aquele mundo. Eles são o formidável inimigo contra o qual lutamos, durante a batalha que encerrou nosso período de ouro. Lei Lin lembrava-se vagamente dos detalhes do livro antigo que havia lido em Além da Imaginação. Certo. Gilbert respondeu com um tom de seriedade. Os magos do passado antigo conquistaram uma dimensão após a outra, fazendo com que muitas criaturas vivas se curvassem e se rendessem e fossem usadas como escravas. No entanto, as grandes vitórias e glórias logo nublaram seus egos, e eles se tornaram ávidos por estratégias mais insanas de ataques, ignorando todos os sinais de perigos, até conhecerem aquele mundo. Que tipo de mundo é esse? Lei Lin não pôde deixar de perguntar, conhecendo muito bem o formidável poder que possuía, mas sem conhecer os detalhes raramente mencionados. É um mundo que consiste em vários planos que não podem mais evoluir. Aglomerados de dimensões menores são suspensos em suas bordas. E cercando o mundo inteiro há mais uma forte camada de paredes de cristal. Como magos de nível 4 do continente central. Gilbert naturalmente conhecia muito bem os detalhes dos segredos antigos. Existem muitos magis fortes naquele mundo, alguns no nível 7, nível 8. Claro, eles não são chamados de magos lá, em vez disso, eles se dirigem a si mesmos como deuses. Deuses? Sim, e esse mundo é conhecido como o mundo dos deuses. Embora o lado oposto seja extremamente forte e poderoso, os magos naquela época também estavam no auge de sua própria prosperidade. Os recursos no mundo dos deuses eram abundantes e isso deixou os antigos magos com inveja. Eles viram grande valor nas terras dos deuses e procuraram alcançá-los. Portanto, aqueles magos de rank 7 e rank 8 que exerciam poderes horríveis começaram uma guerra com eles. O que aconteceu a seguir, você deve saber muito bem. Gilbert virou-se para olhar para Lei Lin. Sim, eu faço. Nenhum dos lados ganhou. Muitos dos antigos magos morreram um após o outro, a ponto de encerrar nosso período de ouro. A porta para o cosmos, por outro lado, não teve escolha a não ser selada também. Tudo isso levou ao colapso do mundo magus. Do jeito que eu vejo, nosso mundo magus e o oposto mundo dos deuses estão cada um na ponta de um funil e o cosmos é o elo entre nós. Quanto aos planos e outros mundos, eles estão espalhados entre nós ao longo do caminho. Gilbert explicou sua opinião pessoal.
Como a força de ambos os lados era semelhante, os deuses opostos não tiveram uma vida fácil. Correram rumores de que seu mais poderoso, o Deus Supremo, sofreu uma lesão irreversível que o levou a afundar em um sono eterno. Quanto aos outros deuses caídos, os números eram surpreendentes, por isso foi chamado de pôr do sol dos deuses. Então, depois de descobrir sobre isso, as novas gerações de magos reabriram recentemente os portais cósmicos e começaram a realizar viagens interdimensionais. Lei Lin adivinhou. Isso explica por que o continente central é muito mais próspero do que todo o resto. No começo, foi a decisão solitária de um único mago da Estrela da Manhã fazê-lo, mas quando foi revelado que não havia sinais de invasão do mundo dos deuses e nem consequências adversas, os outros magos da Estrela da Manhã seguiram o exemplo. Gilbert sorriu amargamente. No continente central, se você não melhorasse, os outros naturalmente melhorariam e o deixariam comendo poeira. Já que o uso de portões cósmicos não causaria nenhum dano e ainda colheria grandes recompensas, então como o resto dos magos poderia suportar essa tentação? Depois de uma viagem cautelosa, finalmente recebemos notícias do mundo dos deuses. A camada externa de seu sistema de parede de cristal foi estabilizada, reforçada e endurecida, resistindo a todos os intrusos externos e já atingiu um novo nível de vedação mais forte. Ao ouvir esta notícia, todos os magos do continente central soltaram unanimemente suspiros de alívio e decidiram realizar ainda mais viagens interdimensionais, recuperando lentamente a glória de nosso passado antigo, tanto que alguns magos de nível 6, aqueles nós agora chamamos de reis, começaram a aparecer. Gilbert disse conclusivamente. Lei Lin acenou com a cabeça. O atual Lei Lin, com seu novo conhecimento do continente central e da batalha do passado antigo, finalmente entendeu o quadro total. Ao mesmo tempo, ele ansiava por experimentar viagens interdimensionais. O mundo onde eu costumava viver faz parte do multiverso sem fim. No fundo de seu coração, Lei Lin de repente se encheu de expectativas indiferentes. O atual Lei Lin já havia combinado feitiços inatos com ciência e tecnologia, embarcando em sua própria jornada pessoal. Mesmo que os outros magia alcançassem o tão necessário conhecimento acumulado de ciência e tecnologia, eles poderiam não ser capazes de igualar sua taxa de avanço. Além disso, o AI-chip se fundiu com sua alma quando ele foi lançado no espaço e no tempo. Isso não era algo que qualquer mago pudesse alcançar, e a probabilidade de sucesso era simplesmente muito baixa. Mesmo que os outros magos tentassem, sua alma provavelmente seria destruída no final. Mas, como seu mentor, gostaria de lembrá-lo disso. Você está muito fraco para conduzir pesquisas sobre isso atualmente. Gilbert pressionou a pesquisa de viagens interdimensionais que Lei Lin tinha em mãos. Somente quando você atingir o status de magus da Estrela da Manhã, poderá se aventurar no cosmos. 403. O portão astral Magus Estrela da Manhã? Lei Lin parecia duvidoso quando olhou para seu mentor. Sim. Somente a enorme força espiritual dos magos Estrela da Manhã pode suportar o consumo, conforme você avança. Além disso, muitos perigos em vários mundos não podem ser enfrentados por magos comuns. No mínimo, você precisa estar no Reino Estrela da Manhã. Gilbert parecia severo. Com sua força espiritual atual, com a ajuda das formações de feitiço e do portão astral, você poderá no máximo se aproximar de alguns mundos magos e receber algumas sessões de informações incompletas mesmo que você drene toda sua força espiritual. Você pode até não ser capaz de obter todas as informações. Gilbert balançou a cabeça. Se você realmente precisa fazer isso, pode me ajudar em meu experimento sobre projeção de coordenadas. Depois disso, através das explicações de Gilbert, Lei Lin descobriu algumas informações fundamentais sobre como usar o portão astral. Essa experiência de passagem para mundos diferentes consumia muita energia e havia regras para o transporte de objetos. Em geral, receber informações através da força espiritual consumia menos energia, mas no momento em que qualquer substância fosse transportada, o consumo aumentava várias vezes. Se um magus caísse, a energia necessária seria tremenda, a ponto de fazer com que os Morningstar Magis se exaurissem. Na realidade, tanto nos tempos antigos quanto nos recentes, havia tantos magos da Estrela da Manhã que consumiram grandes quantidades de recursos e energia apenas para encontrar um mundo desolado, terminando sem nada, apesar de seus esforços. O portão astral sempre foi um lugar onde a fortuna e o perigo coexistiam.
Os magos no continente central raramente viajavam. Eles preferiram enviar algumas coordenadas de força espiritual, bem como usar coisas como formações de feitiços de teletransporte. Isso era semelhante a colocar a isca de peixe e esperar que o outro lado aceitasse. Embora as chances fossem tão pequenas que estivessem abaixo de 1 em 10.000, havia uma possibilidade real de seres inteligentes receberem os tokens de força espiritual que flutuavam em fendas espaciais. Em seguida foi enfeitiçar esses seres e, em seguida, reunir informações sobre esses outros planos e determinar suas coordenadas. Se esta informação fosse considerada valiosa o suficiente, Morningstar Magia abriria o verdadeiro portão astral e viajaria para lá em grandes números, assumindo o controle do plano. Porque parece que estamos fazendo a mesma coisa que um culto, como se fosse um ritual de invocação satânico. Leilin estava perplexo. É algo assim. Esses demônios ou o que quer que sejam vêm de um plano diferente perto de nós. Eles gostam de reunir espíritos por meio desse método. Se não fosse por eles se esconderem tão bem, já teríamos usado as coordenadas e tentado matá-los. Uma intenção assassina surgiu nos olhos de Gilbert. Bem, então, mentor. Eu gostaria de entrar em seu experimento, com o portão astral. Leilin imediatamente solicitou. Tudo bem. Enquanto estou experimentando, você pode ser meu assistente, observando e estudando ao meu lado. Gilbert observou o olhar resoluto de Leilin e assentiu. Ponto. Depois de deixar a vila de Gilbert, Leilin estava de muito bom humor. Ele não apenas havia reunido muitos segredos antigos, como agora estava qualificado para participar dos experimentos espaciais. No futuro, quero fazer meu próprio portão astral. Leilin decidiu. No mínimo, ele precisaria ir ao mundo do purgatório pelo menos uma vez. Ele obteria uma solução para os grilhões de sua linhagem de serpente gigante Camoin lá. Claro, essa era a esperança de todo o clã Ouroboros. O mentor de Leilin, Gilbert, e os outros dois feiticeiros da Estrela da Manhã estavam procurando loucamente pelas coordenadas do mundo do purgatório. Era uma pena que os múltiplos mundos e coordenadas fossem como as numerosas estrelas no céu. Com seu método de tentativa e erro, era impossível saber quanto tempo levaria para encontrar o mundo do purgatório. No entanto, Leilin tinha seus próprios planos. Ele não iria mencioná-los ainda. Leilin. Ao virar da esquina, Leilin ouviu uma voz e parou seus passos, vendo um mago loiro de meia-idade se aproximando. No entanto, não havia mais o olhar calmo e digno que ele tinha. Em vez disso, ele estava confuso e até mesmo as flutuações de energia ao seu redor eram instáveis, como se ele tivesse sofrido ferimentos. O que é? Leilin não estava com humor para este Warlock protegido que uma vez o havia ameaçado antes, Woody. Não pense que pode fazer o que quiser só porque tem alguém te apoiando, seu gigolô. A expressão de Woody era terrível, parecendo que ele queria engolir Leilin. Gigolô? O coração de Leilin disparou e ele teve um mau pressentimento sobre isso. Arborizado. Você ainda não está começando? Uma voz feminina que arrepiou os cabelos de Leilin. Ele então viu aquele Warlock Fred antes, puxando um animal de estimação que parecia ser um cão pastor preto. Após uma inspeção mais próxima, Leilin percebeu que havia complicados padrões pretos em seu rosto, seus olhos brilhando com inteligência. No entanto, tudo o que havia dentro deles agora era desespero, frenesi e um pavor indescritível. Técnica de transformação. Este é Johnny. Os magos naturalmente não reconheciam as pessoas por suas aparências. As ondas espirituais familiares imediatamente permitiram que Leilin contasse a verdadeira identidade desse cão pastor. Isso é uma loucura. Vendo a coleira do cachorro em volta do pescoço do cão pastor, Leilin pode confirmar que Johnny até pensou em suicídio. Uau! Depois de ver Woody, o cão pastor começou a choramingar ainda mais, como se esperasse que seu dono original o salvasse. Woody empalideceu de raiva, mas não fez muito. Ele então cerrou os dentes, curvando-se ligeiramente para Leilin. Marquês Leilin, por favor, perdoe-me por minhas ofensas anteriores. Por favor, faça o que quiser com Johnny. Dito isso, Woody imediatamente se virou para sair, desaparecendo após virar uma esquina. Como é? Gostou do meu presente? Para transformá-lo nesta forma, usei um precioso pergaminho de metamorfose que recebi do meu mentor. Freya puxou o cão pastor preto até que ele chegasse ao seu lado, antecipando sua reação. Leilin só conseguiu forçar um sorriso. Ele ouviu de Robin que,
Em comparação com a devassa Miranda, Freya manteve sua castidade e não fez nada para encantar os feiticeiros do sexo masculino para que se tornassem seus brinquedos. No entanto, para melhorar a linhagem de sua família, ela procurava candidatos adequados. Neste momento, ela parecia tê-lo escolhido. O olhar sério em seu rosto parecia estar dando dor de cabeça a Leilin. Embora ela fosse uma aluna do segundo ancião e fosse, portanto, adorada, para ela se tornar hostil a outro bruxo da serpente gigante Kemoin e até mesmo punir membros do mesmo círculo em que ela estava, ela, definitivamente estaria sob imensa pressão. É claro que, como feiticeira, ela havia herdado a instabilidade emocional e talvez não pensasse muito em suas ações. Através do Eye-Chip, Leilin notou a aura instável no corpo de Freya. Era evidente que pressionar o Odin não era uma tarefa tão simples e ambos os lados sofreriam perdas. A razão pela qual Odin concedeu automaticamente foi porque sua instabilidade de linhagem não estava aumentando. Ele sabia como pesar seus benefícios. Eu tanto faz. Faça o que quiser com Johnny. Olhando para o cão pastor choramingando no chão, Leilin realmente simpatizou com ele. Além disso, aqui estão duas coisas para você. Leilin passou a ela uma poção de cura de alto grau, bem como uma poção de tranquilidade de alto grau. Ele não era de aceitar favores dos outros. Uma poção de cura era uma questão pequena, mas o mais importante era a poção de tranquilidade de alto grau. Esta era a versão fortalecida da poção de tranquilidade, e Leilin até adicionou partes da linhagem do Sijad Scorpion. Embora os efeitos tenham sido reduzidos, ainda era muito eficaz para o Alox da serpente Kemoin gigante. Ele realmente esperava que esta poção pudesse inibir ligeiramente suas tendências malucas e impedi-la de incomodá-lo. Observando Leilin aparentemente fugindo e desaparecendo ao longo da estrada, Freya acariciou as duas poções em suas mãos e sorriu. É ótimo, desde que você tenha uma boa impressão de mim. Você será meu. Ponto. Se Leilin soubesse o que Freya estava pensando, provavelmente se arrependeria de suas ações. Agora, porém, ele havia encontrado Robin. Você quer dar uma olhada no seu território? Robin olhou para Leilin na frente dele. Sim. O mentor Gilbert terminou seus ensinamentos e tudo o que resta são os preparativos para o portão astral. Não há mais nada para eu fazer, então quero olhar para o território. Leilin falou. Depois de sua viagem atual, Gilbert terminou de ensiná-lo. Ele era um Warlock de nível 4 e tinha várias tarefas a realizar. Além disso, ele teve que se concentrar em sua pesquisa e não poderia continuar treinando Leilin. Antes de conduzir os experimentos do portal astral, era necessário muito tempo para preparar os materiais, ajustar as frequências e coisas do gênero. Leilin queria aproveitar esse tempo e primeiro deixar a sede. Parte disso era porque ele queria ver seu território, mas outro motivo era porque ele estava realmente com um pouco de medo e queria se esconder do lado de fora. Era Freya. Robin pensou por um momento e de repente começou a rir. Ele parecia ter algum conhecimento sobre o que acabara de acontecer. Na verdade, ela não é tão ruim. Ela não teve um parceiro no passado, e seu mentor também é um Morningstar Warlock. Você deveria simplesmente se casar com ela. Robin até brincou quando ele sugeriu. Se eu realmente quero me casar com alguém, posso levá-la em consideração, mas você sabe. Os lábios de Leilin se curvaram em um sorriso irônico. Embora Freya estivesse fazendo tudo o que podia para entrar em seus bons livros, seu objetivo final era torná-lo uma máquina de procriação. Mesmo que eles se tornassem companheiros, ela iria querer que ele se casasse com alguém de sua família. Como ele poderia suportar isso? No fundo de seu coração, Leilin acreditava ser um machista e não suportava isso. Isso é verdade. Além disso, você ainda é jovem. Robin pensou por um momento e então assentiu, como se já esperasse isso. Jovem. Estou com quase 100. Leilin ficou sem palavras. Tenho quase 500 e já tive 24 esposas. Casei-me com várias famílias. A expressão de Robin mostrava sua experiência nessa área. Quando você tiver a minha idade, vai pensar pouco nesse tipo de coisa. 404. Território. O vento soprou, trazendo consigo uma sensação refrescante. Leilin cavalgava a cavalo, olhando a paisagem dos dois lados. Um grande número de fazendas se uniu para formar um grande campo no qual muitos agricultores trabalhavam. Nos dois lados das estradas, torres de purificação podiam ser vistas por toda parte.
Estes foram especificamente para remover a poluição de radiação involuntariamente emanada dos corpos dos magos. Isso permitiu que humanos comuns e magos existissem em harmonia. Robin concordou com o pedido de Leylin no final, até mesmo enviando outro Alok, para trazer Leylin para seu próprio território. Marquês Leylin, a confirmação de seu título de nobreza e sua prova de seu território foram entregues. A partir de agora, seu título será reconhecido em todo o continente central. As planícies a leste das montanhas do Lustro Negro são todas suas. Todas as pessoas comuns que vivem aqui são automaticamente seus súditos. O Alok de nível 2 de cabelos brancos disse. Me dê o mapa. Leylin desceu do cavalo e Kubler imediatamente desdobrou um mapa enrolado ligeiramente amarelado. Com o mapa, o contorno do território ficou ainda mais claro. Não só a área era grande, incluindo alguns campos férteis, como também havia um litoral e alguns bons portos. Um marquês do continente central tinha naturalmente mais ouro do que um da costa sul. A extensão de seu território era comparável a um grande reino da costa sul. Claro, para Leylin, que tinha sido guardião da zona do crepúsculo e governante de 50 milhões de pessoas, ele não se comoveu nem um pouco. Enquanto isso, as expressões de Kubler e do Alok de nível 2 estavam cheias de inveja. Se a produção da vasta área neste território fosse transformada em recursos para a magia, seria uma enorme fonte de receita para o Aloks regulares de nível 3. Kubler, procure alguns administradores qualificados e construa uma estrutura governamental. E também, para meu selo de nobreza, desenho como minha marca secreta. Leylin instruiu casualmente. Kubler abaixou a cabeça respeitosamente, expressando sua compreensão. Vendo isso, o feiticeiro de cabelos brancos olhou para Kubler, com uma pitada de inveja em seus olhos. De sua perspectiva, Leylin era um bruxo da serpente Kemoin gigante e aluno de um magus estrela da manhã. Ele tinha um potencial ilimitado e Kubler foi seu primeiro vassalo e era confiável. Era natural que seu status aumentasse com o passar do tempo. Ao lado de Robin, mesmo que ele tentasse subir na hierarquia por toda a sua vida, ele só poderia entrar no círculo de elite. Com essa comparação de ambos os lados, ele ficou ainda mais invejoso e ciumento. Mestre, como marquês, você precisará de um castelo para ser o centro de seu poder, Kubler alertou oportunamente. Compre alguns escravos e, com comida e dinheiro como pagamento, recrute algumas pessoas para ajudar na construção. Deve ser feito aqui. Leylin apontou para um lugar no mapa. Este era um campo próximo ao litoral, a uma curta distância de um porto. Entendido, gentil mestre. Kubler elogiou. Na realidade, depois que o clã Ouroboros conferiu tudo isso a Leylin, ele agora ganhou autoridade sobre a vida e a morte de todos os seres em sua terra. Ele foi até autorizado a fazer seu próprio exército e reino. No continente central, os plebeus poderiam ser forçados a trazer sua própria comida quando recrutados, sendo forçados a trabalhar. Eles mesmos teriam que cuidar da logística após as guerras. Deixe a comida em paz, Leylin estava até pagando. Isso tornou benevolente além da comparação. Chame o Castelo de Onyx Castle. Reúna alguns estudiosos e arquitetos. Depois que o projeto estiver pronto, trago para mim. Leylin não estava nem um pouco preocupado com esses pequenos assuntos, dando rédea solta a Kubler. O que ele realmente prestou atenção foi no fundo, ao lado do Castelo Onyx, estou planejando criar uma Torre Magus. Torre do Mago. Os dois ao lado dele imediatamente engasgaram. Isso seria absurdamente caro. Sim, e deve ser feito com os mais altos padrões. Aos olhos de Leylin, Onyx Castle era um lugar onde as pessoas comuns colocariam seu foco. Esta Torre Magus seria sua verdadeira residência. Por que não construí-lo na sede? Você não apenas será apoiado com recursos, mas também poderá ajudar a proteger o clã, propôs Kubler. Não. Leylin balançou a cabeça. Embora construí-lo no quartel-general lhe rendesse suporte tecnológico, bem como recursos, ele teria que incorporá-lo ao sistema de defesa conjunta. Leylin tinha muitos segredos, como ele poderia revelá-los a qualquer outra pessoa. Além disso, uma Torre Magus era um pré-requisito para experimentos em portões cósmicos. Assim, Leylin se decidiu construí-lo sozinho em seu território. Nesse caso, o projeto e as despesas. Só de pensar nisso, Kubler desmaiou. Eu mesmo concluirei o projeto. Quanto às despesas, não se preocupem com isso. Leylin sorriu levemente. Ele ordenou toda a Twilight Zone por todo o seu valor.
Embora estivesse longe da riqueza que o continente central tinha, quando tudo estava concentrado em uma pessoa, ainda era bastante assustador. Seus cristais mágicos preencheram um anel espacial inteiro e ele também tinha todos os tipos de materiais preciosos. Isso foi o suficiente para cobrir o custo de construção de uma torre Magus, e esta não seria uma torre comum, mas construída com base nos mais altos padrões. Como poderia uma torre Magus regular conter as ambições de Lei Lin? Além disso, Magus Towers de alto nível seriam capazes de aumentar a própria força de um Magus e eram um lugar onde muitos experimentos seriam conduzidos. Portanto, muitos magos de alto escalão planejariam fazer suas próprias torres Magus. No entanto, havia poucos que podiam se dar ao luxo de fazer sem sentir o fardo que isso representaria para eles. Outros precisariam viver e acumular recursos por centenas de anos antes que pudessem sequer sonhar com torres Magus normais. Quanto às torres de alto nível, eles só podiam sonhar com isso. Vou precisar de muitos escravos e pedreiros para a construção do castelo e da torre. Você tem algum meio de obtê-los? Lei Lin olhou para o velho Warlock. Claro. O velho curvou-se. Na verdade, existem alguns canais específicos aos quais meu mestre tem acesso. Eles fornecem meio bestas, gnomos, anões e escravos adultos. Então vou deixar isso para você. Vou precisar de pelo menos 10.000 pessoas. A forma de pagamento será com cristais mágicos. No momento em que as palavras de Lei Lin foram ouvidas, uma pitada de euforia pôde ser vista nos olhos do velho Warlock. O continente central usava ouro e prata como moeda. Os cristais mágicos eram moedas de maior qualidade que teriam uma taxa de câmbio mais alta no mercado negro. Ao fazer isso, ele definitivamente seria capaz de lucrar secretamente. Claro, Lei Lin não se importava mais com esses lucros triviais. Se isso pudesse motivar o velho a trabalhar ainda mais, que assim fosse. Ponto. Não importa como eles já foram chamados, Lei Lin decidiu renomear essas terras como planícies do Castelo de Onyx. Esta terra era agora o coração de seu território em desenvolvimento. Observados por capatazes armados com chicotes e porretes, grupos de escravos adultos transportavam grandes pedaços de granito pelas terras. O granito havia sido dividido em tamanhos iguais de uma pedreira próxima e depois transportado para cá, sendo empilhado para formar um grande castelo. O castelo de Onyx de Lei Lin tinha 2 camadas de muralhas da cidade como defesa. A camada externa era ligeiramente mais baixa que a parede interna e havia muitas torres de sentinela, torres de vigia e similares. Fora do castelo de Onyx, havia também um canal formando um fosso muito largo. O edifício foi construído principalmente empilhando granito. Perto do final, ele convidaria magos proficientes na manipulação de partículas de energia do elemento terra para reforçar a estrutura e preencher as partes entre o granito, formando um grande corpo. Depois disso, ele conseguiria alguns mestres escultores renomados para fazer mais trabalhos. Feita a construção, definitivamente não perderia a grandeza da nobreza comum. Para completar o castelo de Onyx, muitos escravos e as pessoas que Lei Lin havia recrutado colocariam todos os seus esforços para trabalhar dia após dia. As refeições que Lei Lin fornecia não eram ruins, com pão preto e sopa de peixe. Para escravos e camponeses pobres, tudo isso era difícil de conseguir. Por isso, eles trabalharam ainda mais. Mestre, 10.000 escravos foram transportados. Uma parte deles está na pedreira, enquanto o restante está aqui. Hubleu seguiu atrás de Lei Lin, parecendo uma governanta muito calculista. Como Lei Lin estava pagando com cristais mágicos e poderia ser considerado rico e autoritário, sem se importar com a fonte, ele era o melhor cliente para traficantes de escravos. O velho de antes também havia trabalhado duplamente duro e, em breve, 10.000 escravos foram comprados. Este não era um número pequeno e, portanto, ajudou Lei Lin a obter uma compreensão mais profunda do poder que Robin tinha. Precisamos usar esses escravos de forma eficiente. Precisamos dividi-los em classes. Aqueles que são diligentes e proativos podem obter um pequeno pedaço de terra após a conclusão da construção. Eles podem se tornar meus fazendeiros ou soldados. Quanto aos preguiçosos e rebeldes, eles podem ser escravos até morrerem, ou podemos simplesmente matá-los. Lei Lin falou com indiferença. Ele havia passado por muita coisa e tinha muita experiência em administração. Tudo o que ele dizia fazia Kubler concordar. Diga-me o andamento da construção. Mestre, com esta taxa, seu castelo pode ser concluído na primavera do próximo ano.
O custo total chega a cerca de 1,5 milhão de moedas de ouro. Kubler abaixou a cabeça e pensou, e então anunciou um número que poderia fazer alguns reis normais desmaiarem. Tudo bem, isso não é ruim. Essas eram questões triviais. Leilin deixou passar por seus ouvidos e não pensou mais nisso. A construção do castelo de Onyx não era o mais importante. O que era mais assustador era o projeto em suas mãos. Kubler estava com medo e apreensivo ao olhar para a planta nas mãos de Leilin. Esta era a estrutura da Torre Magus que Leilin havia projetado. Toda a Torre Magus seria construída com metal blurite, que era uma liga estável criada pelos magos. Haveria um total de 3 camadas no subsolo, com laboratórios, salas de convocação e vinculação e uma enorme piscina reativa de energia negativa na camada mais inferior. No térreo, o primeiro andar seria a sala de estar. O segundo seria o quarto principal e a biblioteca. O terceiro seria o jardim do Magus e o laboratório ecológico. A quarta seria a sala de armazenamento, e a mais alta teria uma piscina reativa de energia positiva que seria a contrapartida da piscina reativa de energia negativa subterrânea. Quase todas as partículas de energia tinham propriedades positivas e negativas. Esse tipo de reservatório de energia apreenderia inúmeras partículas de energia e seria uma estrutura cara que poderia reunir a energia. 405. Assuntos internos em Além da Imaginação. Siegfried estava extremamente orgulhoso apenas do pol de partículas de energia do elemento Terra que ele economizou por centenas de anos. No entanto, Leilin basicamente construiu piscinas de partículas de energia de vários elementos e até fez 2 piscinas para cada elemento. Esse consumo terrível foi o suficiente para Kubler querer desmaiar. Isso não era tudo. Kubler sabia o que seu mestre estava planejando. Sem levar em consideração a própria torre e as formações de feitiço para cada nível, era o núcleo intelectual que Leilin planejava fazer, usando um cristal do Mor e um pergaminho mágico de 4ª série que poderia dar vida ao cristal. Um pergaminho mágico da 4ª série não era algo que pudesse ser comprado com cristais mágicos. Se não fosse pelo status de Leilin como aluno de Gilbert, ele poderia nem ter encontrado uma maneira de obtê-lo. Com o gênio da torre, todas as defesas da torre seriam coordenadas entre si. Este ser intelectual que reconheceria apenas um mestre seria um grande ajudante para um magus. Depois que todos esses recursos e materiais foram trazidos, Kubler acreditou que esta torre magus não seria inapresentável, mesmo para um Morningstar magus viver. Suas habilidades defensivas seriam capazes de resistir por um longo tempo contra os ataques conjuntos de vários magis de nível 3. A construção da Magus Tower é um grande projeto. Com as pessoas que temos agora, só podemos fazer alguns preparativos. Depois que o castelo de Onyx estiver concluído no ano que vem, viverei aqui e cuidarei da construção da Torre do Magus. Nos planos de Leilin, a Magus Tower era algo de longo prazo que levaria mais de uma década para ser concluído. O sangue, suor e recursos investidos não poderiam ser calculados, mas depois de tudo dito e feito, ele teria uma base sólida na região. O efeito amplificador que Magus Towers poderia fornecer para a magia era consideravelmente assustador, especialmente para um edifício de alto nível como este. Leilin calculou que enquanto ele estivesse no estágio de força espiritual gasosa e dentro do escopo da torre, ele não precisaria ter medo de nenhum magus de nível 3. Mesmo que eles estivessem no estágio de força espiritual cristalizada. Claro, se o ofensor fosse um magus de nível 4, mesmo um dos desgraçados que não possuísse uma técnica final, eles poderiam destruí-lo. O terror dos magos Estrela da Manhã era algo que ele realmente havia compreendido por meio da experiência. Se aqueles verdadeiros magos da Estrela da Manhã usassem uma técnica final, metade de seu território seria destruído e sua torre magus seria inútil. Infelizmente, ele seria morto imediatamente. Kubler, você encontrou as pessoas que pedi para procurar? Leilin olhou para Kubler. Ele havia feito Kubler procurar talentos na administração. Além disso, ele precisava de muito mais vassalos que o ajudassem a aumentar seu poder. Além disso, quando a construção da Torre Magus começasse, ele poderia deixá-los vir e assumir o controle e, assim, economizar um pouco de força. Contanto que ele pessoalmente desse o último passo para dar vida ao gênio da torre, ele seria capaz de ter o controle total da torre e não haveria outros problemas. Mestre, minhas desculpas. Ao ouvir as palavras de Leilin, o coração de Kubler afundou e ele, rapidamente se ajoelhou. O que há de errado? São muitos talentos, e até alguns vieram em resposta ao recrutamento.
Eu aceitei todos eles. Quanto aos vassalos, todos os meus amigos têm a linhagem da serpente mancastra e podem não ser capazes de atender às suas necessidades. Kubler parecia envergonhado. Seu clã de amigos era obviamente do mesmo nível que ele. Se ele os trouxesse para Lelin, seria apenas em busca da morte. Ele obviamente não faria isso. Warlocks de alto escalão naturalmente gostariam de servir a Lelin, mas ele não tinha as conexões e não conseguia entrar em contato com eles. Isso é verdade. Lelin coçou o queixo, adivinhando o motivo. Ele considerou procurar Robin, onde certamente seria capaz de recrutar alguns Warlocks. Ele não podia nem mesmo considerar feiticeiros da serpente gigante Kemoin. No entanto, entre os Warlocks de nível 2 e até mesmo de nível 3, certamente havia alguns que pensariam que isso era um sonho tornado realidade, chegando a abraçar sua perna, chorando e gritando na esperança de conseguir a posição. Vamos ver os talentos que você recrutou e que podem cuidar de nossos assuntos internos. Entendido, mestre. Vendo que Lelin não o puniu, Kubler relaxou e trouxe Lelin para outro acampamento improvisado. Aqui, alguns humanos normais cujas auras eram muito fracas, esperavam com ansiedade para se encontrar com Lelin. Lelin até sentiu que se ele não se moderasse intencionalmente, apenas a radiação de seu corpo mataria todas essas pessoas, e não seria uma morte pacífica. Claro, de todos esses humanos normais, havia 1 ou 2 acólitos. No entanto, aos olhos de Lelin, elas eram apenas formigas um pouco maiores e não eram muito diferentes. Saudações ao Marquês do Castelo de Onyx. Alguns deles chamaram e então se curvaram respeitosamente para Lelin. Ele os examinou e percebeu que a maioria deles eram idosos, sendo um deles um homem de meia idade de aparência resoluta. Anuncie seu nome e suas capacidades. Kubler viu a expressão de Lelin e gritou. Eu sou Sutcliffe, proficiente em assuntos internos. Este era um velho. Meu nome é Royce e sou especialista em treinar tropas. Eu já fui o comandante de um ducado. Este era o homem de meia idade. Meu nome é Alessandor e sou proficiente em assuntos internos e direito. Este velho estava cheio de ondas de um acólito, e Lelin lançou-lhe um segundo olhar. Alessandor, você já tomou a essência de Blueberry antes? O nariz de Lelin enrugou e ele perguntou de repente. Essa essência de mirtilo era uma secreção especial de plantas e tinha o efeito de prolongar a vida dos acólitos que estavam abaixo dos magos oficiais. No entanto, sua força seria fixa e eles nunca seriam capazes de melhorar. Sim, meu senhor. Agora tenho apenas 150 anos e tenho mais uns 100 anos para trabalhar com você. Alessandor era realmente um mágico que sabia como eles pensavam. O que Lelin precisava era de suporte de longo prazo. Velhos normais seriam tão velhos que não poderiam se mover em 10 ou mais anos. Para que serviam? Muito bom. Você e Royce, a partir de agora, foram recrutados. Quanto aos velhos experientes, mas à beira da morte, só puderam se despedir com pesar. Depois que eles saíram, Royce e Alessandor se curvaram mais uma vez, mestre. Essa era a etiqueta usada quando os vassalos cumprimentavam seus mestres. De agora em diante, vocês são todos meus subordinados. Royce está encarregado da segurança e do exército, enquanto Alessandor cuidará dos assuntos internos. Enquanto você trabalhar duro, darei a você títulos e sua própria terra, e também trarei seus descendentes para trabalhar, para mim. Como nobre, Lelin naturalmente sabia o que queria e queria usá-lo para motivá-los a trabalhar diligentemente. Como esperado, depois de ouvir sua promessa, Royce e Alessandor se ajoelharam em gratidão, beijando o chão sob os pés de Lelin. Vou oferecer minha lealdade e respeito, mesmo que o mundo acabe. Você pode ir. Kubler lhe dará mais detalhes. Lelin acenou com os braços. Ele não estava disposto a lidar com isto e só poderia passar sua autoridade para outra pessoa tomar decisões. Se isso fosse na Idade Média no mundo anterior, fazer algo assim significaria morte certa. Ele seria feito uma figura de proa por seus subordinados, ou mesmo morto, mas era diferente aqui. O próprio Lelin detinha o poder absoluto e não precisava se preocupar com o que seus subordinados pensavam. Sob a dissuasão dos magos, aqueles dois não ousariam ter pensamentos ou planos estranhos. Já é hora de eu voltar. Não só preciso ganhar experiência do mentor Gilbert, como também é melhor obter uma formação de feitiço para vaporizar minha força espiritual. Lelin olhou para suas estatísticas. Lelin Fallier. Posto 3 bruxo,
Linhagem: serpente Kemoyin gigante. Força: 23,6. Agilidade: 20,1. Vitalidade: 35,7. Força espiritual: 215,3. Poder mágico: 215. O poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Depois de entrar no nível 3, os efeitos da poção de sopro da serpente gigante enfraqueceram. Embora o ambiente no continente central fosse muito melhor do que em Twilit Zone, depois de usar tantos recursos, sua força espiritual agora estava presa, ainda em torno do nível em que ele havia acabado de entrar no nível 3. No entanto, Lei Lin estava confiante porque o clã era um grupo formado inteiramente por feiticeiros da serpente gigante Kemoyin. Havia muitas fórmulas e produtos usados para aumentar a força espiritual de um Warlock. Além disso, com a ajuda de Gilbert, ele logo alcançaria seu objetivo atual. A formação do feitiço fase de vapor se tornaria essencial. Buzz buzz. Raios de luz emanaram da marca suspensa no corpo de Lei Lin, formando uma runa escarlate. O mentor Gilbert está pronto agora. Tudo bem, voltarei o mais rápido possível. Lei Lin falou com impressão secreta e então chamou Kubler, dizendo-lhe para supervisionar o projeto enquanto ele voltava. Pântano fosforescente. O pântano negro continha uma aura de morte, ocasionalmente gerando chamas verdes. Lei Lin caminhou sobre o pântano, sentindo seu corpo jubiloso e animado, e não pôde deixar de assentir. Como esperado da escolha final feita pelo clã entre muitos outros. Este ambiente com as partículas ao redor é muito adequado para o avanço daqueles com sangue Kemoyin. A sede do clã era semelhante a antes. Muitos Warlocks residiram, viveram e pesquisaram nesta pequena cidade de Magus. Lei Lin foi direto para encontrar Robin e descobriu que Miranda e Frey haviam recebido uma missão recentemente e partiram. Sabendo que eles não estavam mais no quartel-general, ele não pôde deixar de suspirar de alívio. Vendo Lei Lin assim, Robin, como um veterano, não conseguiu conter o riso. Após a provocação, os dois mergulharam no trabalho. O experimento do portal astral é muito perigoso. As criaturas de outros planos podem ser existências aterrorizantes com força superando a dos Morningstar Magi. No incidente do terror branco, 214 anos atrás, o grande pioneiro, Morningstar Magus morreu, fez contato com outro mundo de forma imprudente e se deparou com uma consciência assustadora formada pelo terror. Ele não apenas caiu, mas todos os seus descendentes também morreram. Mesmo que não estivessem neste continente, eles tiveram o mesmo destino. Espero que você possa reconsiderar. 406. Experiência interplanar. Do que Gilbert já me contou em detalhes sobre os perigos relacionados ao portão astral. Lei Lin tinha um sorriso no rosto, mas sua expressão estava resoluta como sempre. Mas se não nos comunicarmos com outros mundos e obtermos seus conhecimentos e recursos únicos, como podemos melhorar? Na busca pelo conhecimento, estou disposto a tudo. Os magos desejavam a verdade mais do que qualquer outro ser. Tendo visto as expressões de Lei Lin, Robin soltou um longo suspiro. Nesse caso, prepare o equipamento de proteção designado e memorize o feitiço de fuga. O laboratório subterrâneo de Gilbert, o centro da região. Rabiscos de runas e gráficos detalhados complexos pontilhavam as quatro paredes. Lei Lin precisa apenas dar uma olhada para descobrir que havia algumas runas de alto nível que ele mesmo ainda não tinha visto. Runa de isolamento de ar de alto nível. E esse padrão de runa defeituoso. Parece que já vi isso nos registros antigos de Além da Imaginação. Lei Lin soltou um suspiro de surpresa e, ao mesmo tempo, ordenou que o AI-chip registrasse todas as runas. Nesse momento, uma camada de filme preto apareceu sobre ele. Como um traje de proteção, envolvia todo o seu corpo, não deixando a menor parte descoberta. Além disso, após ter entrado na área, ele experimentou pelo menos 3 essa vestimenta bioquímica poderia efetivamente isolar qualquer poluição que fosse transmitida de outros mundos através do portão astral. Portanto, era um equipamento essencial para experimentos com ele. Apenas com base na preparação meticulosa, alguém seria capaz de dizer a natureza complexa e aterrorizante dos experimentos do portal astral. Lei Lin suspirou mais uma vez. Seus olhos não puderam deixar de olhar mais uma vez para o centro do laboratório. No centro, uma grande área de luz das estrelas emitia raios brilhantes. O interior parecia conter algo, mas Lei Lin não conseguia ver claramente devido à sua visão atual. Esse é o estado físico de um portal astral. Apenas abrir um esgotaria muito meus recursos,
Talvez até me levando à falência. Leilin contemplou silenciosamente em seu coração. O consumo de energia de um portão astral era muito assustador. Depois de pensar um pouco, ele percebeu que mesmo ele, com seus vastos fundos, não poderia suportar tal coisa. Não era de admirar que alguns magos da Estrela da Manhã falissem depois de estudar os portais astrais. Rápido. Prepare o experimento. Robin também tinha uma camada de filme protetor em volta do corpo e cuidava de seus preparativos em uma mesa no canto. Na realidade, eles ainda estavam a alguma distância do portão real para o Reino Estelar. Duque Gilbert estava no centro de tudo, onde um círculo de runas mágicas irradiava um brilho dourado. Os alunos, incluindo um velho, cuja força espiritual havia atingido a fase cristal, só podiam esperar fora deste círculo, incapazes de avançar mais. O tempo de funcionamento de um portal astral é muito precioso. Atualmente, está em seu limite mais baixo e só pode permitir a passagem de marcadores de coordenadas de força espiritual. Todos vocês, venham tentar um por um. A voz do Duque Gilbert ecoou. Leilin, é a primeira vez que você participa de experimentos como esse. Você pode apenas observar o que eu faço primeiro. Robin disse ao lado dele. Sim. Os olhos de Leilin irradiavam brilho azul cintilante e ele olhava atentamente para os movimentos de Robin. O Duque Gilbert pegou um pedaço de cristal dourado e jogou-o na direção da chama azul mais central. Brum! O cristal dourado colidiu com as chamas azuis, e instantaneamente uma reação violenta ocorreu. Uma grande quantidade de luz dourada foi irradiada, que foi imediatamente absorvida pelas chamas azuis. Raios azuis de energia se estenderam em direção aos lobos dos feitiços antes de finalmente chegar diante dos poucos Warlocks de nível 13 e formaram um espelho de mercúrio que cedeu ligeiramente, uma que tinha em seu centro uma ondulação negra. Este sentimento é bastante semelhante à formação do antigo feitiço de teletransporte, mas possui um maior grau de desordem e violência. Leilin comparou os dois em sua mente. Um raio prateado brilhante de força espiritual emergiu da cabeça de Robin e rapidamente formou um botão de flor no ar. Runas foram formadas na superfície que rapidamente foram para o espelho. Essa experiência de posicionamento do espaço-tempo é extremamente simples. Com o lançamento repetido de coordenadas em portais astrais, podemos tropeçar em um mundo diferente, ou pode ser captado por um ser inteligente. De um modo geral, a probabilidade é extremamente baixa e pode não haver um único caso de sucesso em 10.000 tentativas. Então isso não é apenas tentar a nossa sorte. Leilin revirou os olhos em seu coração e ficou um tanto sem palavras. No entanto, vendo o rosto pálido de Robin, ele sabia que as coisas não eram tão fáceis quanto ele havia dito. No passado, era impossível para mim usar minha força espiritual para sentir movimentos na zona do crepúsculo por meio de formações de feitiços de teletransporte, mas agora tenho que usar minha força espiritual para explorar o mundo. O nível de dificuldade é incomparável. Embora eu já tenha alcançado o nível 13 e tenha o apoio e ajuda de outros magos, receio que os níveis de dificuldade não tenham diminuído muito. Brum! De repente, uma explosão soou de Robin e ele imediatamente deu alguns passos para trás, o rosto pálido. Falhamos. Meu marcador de coordenação de força espiritual apresentou disfunção espacial e foi completamente extinto. O que eles estavam fazendo agora era enviar o marcador de coordenadas feito de força espiritual para o plano astral entre os vários mundos para flutuar entre eles, e eles só podiam esperar boa sorte para a força espiritual pousar em outro mundo. Mas as lacunas entre os mundos estavam repletas de perigos. O mais fundamental era o da interferência espacial, e poderia até haver alguns seres estranhos que especificamente ficassem dentro deste espaço, que não apenas destruiriam os marcadores de força espiritual, mas também seguiriam os marcadores de volta rio acima, retaliando lançando um ataque aos magos que havia enviado os marcadores. Como resultado, Duque Gilbert teria que estar assistindo ao lado. A destruição do marcador de força espiritual era uma ocorrência comum. Robin falhou 2 vezes depois, o que fez com que seu rosto ficasse pálido como um cadáver. Com a quantidade de força espiritual que ele esgotou neste experimento, Robin terá que descansar por alguns dias e passar um tempo meditando para se recuperar completamente. Leilin pensou consigo mesmo. Como Robin, muitos outros alunos no laboratório falharam muitas vezes, e nenhum deles conseguiu encontrar um mundo alternativo. Mas ainda havia muitas diferenças entre eles.
Uma feiticeira que possui uma força espiritual da fase de vapor conseguiu 5 tentativas antes de ter que recuar para um canto para se recuperar. Enquanto isso, Robin estava em sua 7ª tentativa, enquanto o velho de cabelos brancos, o mais forte do grupo, havia feito mais de 10 tentativas. A disparidade entre o Aloxi de nível 3 é simplesmente grande demais. Leilin soltou um suspiro em seu coração depois de ver esse cenário. Ufa! Eu não posso mais fazer isso. É sua vez. Depois de ter falhado mais uma vez, o rosto de Robin estava tão pálido que os vasos sanguíneos abaixo eram visíveis. Ele imediatamente recuou, e Leilin assumiu sua posição. Você deve ter entendido o que estava acontecendo a partir de suas observações antes disso, certo? É muito fácil, apenas o uso simples de sua força espiritual. Robin recuou para o lado e engoliu uma cápsula roxa que o fez parecer melhor instantaneamente. Tudo bem. Me deixe fazê-lo. Leilin avançou ansiosamente e grandes quantidades de força espiritual prateada, brilhante foram condensadas em uma substância branca prateada em forma de semente. Construir um marcador de coordenadas a partir da força espiritual exigia apenas um simples uso de força espiritual, e qualquer magus de nível incomum poderia fazer isso facilmente. Sob o controle de Leilin, a semente branca prateada flutuou lentamente além dele e tocou a reentrância no espelho. Bloop! Como se estivesse caindo em uma camada de água, a semente branca prateada penetrou instantaneamente no espelho. No entanto, instantaneamente, o rosto de Leilin registrou uma mudança. Ele imediatamente sentiu sua conexão com o enfraquecimento do marcador. Foi necessária uma grande quantidade de força espiritual para manter a conexão. Raios de força espiritual branco-prateada se disseminaram repetidamente, de seu mar de consciência, e ele conseguiu manter uma fraca conexão com o marcador. Não é de admirar que apenas aqueles no nível 3 ou acima possam participar deste experimento. Apenas uma tentativa poderia drenar a vida da maioria dos magis de nível 2. Leilin suspirou em sua mente. De repente, ele pôde sentir a semente da força espiritual que havia espalhado sob o controle de um frenético tsunami, apenas capaz de flutuar e afundar com as ondas. Ele foi incapaz de escolher um caminho para avançar. Se assim, tudo depende da sorte. Leilin sorriu sombriamente. Se ele não pudesse nem mesmo controlar sua força espiritual, de que serviria alguma coisa? A única opção era rezar para que tivesse sorte. Não é bom. Nesse instante, 2 grandes marés de ar colidiram no espaço prateado, prendendo seu marcador entre elas. Leilin tentou afastar o marcador, mas não adiantou. Ele só pôde observar como as 2 marés de ar colidiram, dando origem a uma enorme tempestade extinguindo sua semente. Isso significa que eu só posso condensar essas sementes de marcação de coordenadas e tentar minha sorte no máximo 3 vezes em uma única sessão? Leilin ficou sem palavras. Com o experimento sendo totalmente dependente de pura sorte, e sem possibilidade de aumentar a taxa de sucesso, seus superiores tiveram uma enorme vantagem quando comparados a ele. Não era de admirar que Duque Gilbert tivesse solicitado a ajuda de tantos alunos. Quanto maior o número de tentativas feitas, maior a esperança de sucesso. No entanto, as chances ainda eram baixas e totalmente dependentes da sorte. Leilin inconscientemente alcançou sua bolsa de cintura, antes de retirar rapidamente as mãos. A moeda do destino só poderia fazer previsões sobre assuntos abaixo do reino da estrela da manhã. Uma vez que a questão envolvia o cruzamento de vários mundos, por menor que fosse o contato, a moeda seria completamente destruída sem poder fazer uma única previsão. Leilin deu uma olhada em Robin e, mais uma vez condensou um marcador de força espiritual, enviando-o através da lente. 407, um plano. As coisas estão indo muito mais tranquilas desta vez. Leilin ficou surpreso por um momento e depois voltou ao silêncio. No meio desse pensamento, seu símbolo de força espiritual entrou no espaço turbulento novamente. Um vento oriental logo o pegou, enviando-o para longe. O que o esperava à distância era um fogo aterrorizante cuja aura aumentava lenta mas seguramente. Através da resposta do símbolo, Leilin viu vagamente um mundo incomparavelmente enorme. Em torno deste mundo havia uma espécie de membrana. Sério? A sorte está do meu lado. Embora Leilin tivesse suas dúvidas, ele continuou avançando com sua força espiritual. Quem é? Este é o território do Rei da Chama Flamejante. Desapareça.
Um estrondo alto foi ouvido e Leilin sentiu uma aura poderosa que fez seu símbolo desmoronar. Tump-tump. Leilin tropeçou alguns passos para trás, sangue escorrendo de ambas as narinas. O que aconteceu? Robin imediatamente deu um passo em direção a Leilin e o apoiou. Parece que descobri um mundo, mas fui bloqueado no limite e atacado por um rei autoproclamado. Ah! Esse é o mundo ardente. Está sob o controle e proteção do monarca das chamas ardentes, Amanhecer Magus Aragorn. A expressão de Robin mostrava compreensão e indignação. Eles já estavam sob sua subjugação. Leilin comentou com os olhos bem abertos. Sim. Alguns dos famosos magos de Amanhecer aqui já atacaram e conquistaram alguns mundos com realizações horríveis. Nós até suspeitamos que foram os despojos dessas guerras que permitiram que eles entrassem no reino de Amanhecer. Depois, os magos de Amanhecer e seus subordinados protegerão o mundo conquistado, impedindo-nos de espioná-los. Além disso, os guardiões e outros magos da Lua Radiante usam sua força espiritual para invadir os Invictos, ao mesmo tempo destruindo nossos símbolos de força espiritual. O sorriso de Robin foi forçado e amargo. Portanto, evitar as sondagens desses formidáveis poderes e camuflar nossas forças espirituais até o momento certo são temas muito valiosos para a pesquisa. Ah! Neste momento, o velho de nível 3 parecia ter provocado algo, tropeçou para trás e olhando para cima, gritou, cuidado, ele está vindo para cá. Gigi. Um som desagradável foi transmitido do espelho na frente dele. Um enorme tentáculo se estendeu de dentro do espelho. Parecia ser alguma espécie de polvo, mas sem ventosas nos tentáculos pretos puros, parecia extremamente ilusório. Olhar intimidador. Bilis tóxica. Apesar de enfrentar uma possível morte, o Warlock de nível 3 não demonstrou medo. Ele estendeu seu domínio e sob sua manipulação, Toxibilis se manifestou e se tornou um tridente, perfurando metade do corpo da criatura negra parecida com um polvo. Pene. O espelho se estilhaçou quando o polvo conseguiu abrir caminho. Sua pele estava cheia de globos oculares por toda parte, tornando-a uma visão horrível e nojenta. Puxe. O garfo de veneno preto altamente tóxico perfurou diretamente o corpo do polvo, mas nenhum ferimento foi infligido. Habilidade inata de transformação virtual. Este é o atributo mais comum entre as criaturas vivas no espaço. Leilin lembrou-se momentaneamente do que havia gravado. Logo depois, uma enorme bola de fumaça preta como breu saiu da boca do polvo e começou a atacar na forma de ondas infrassônicas. Leilin imediatamente recuou para longe. O velho arrancou o crucifixo de cristal que usava e o ergueu à sua frente. Tude. Sob os tentáculos negros do polvo, o crucifixo de cristal provou não ter efeitos e foi facilmente penetrado. O polvo ficou cara a cara com o velho e se lançou sobre ele. Inúmeros dentes grandes e ferozes começaram a aparecer embaixo. Uma criatura muito boa. No entanto, o polvo não tocou no rosto do velho. Foi agarrado firmemente por outra palma. Foto. Snap. Múltiplos dentes afiados estavam roendo a mão, produzindo um som de arrepiar, mas parecia não haver nenhum efeito. Uma criatura do espaço. Uma que nunca foi visto antes. Este experimento é realmente valioso. Gilbert estava cheio de sorrisos enquanto manipulava uma camada de chama azul em sua mão para cobrir todo o polvo. Depois que a chama acesa encolheu consideravelmente, o que restou na mão de Gilbert foi uma bola de cristal azul com um polvo preto nadando dentro dela. Parecia um enfeite de bolso. E estes também. Gilbert respirou fundo. Um enorme furacão foi gerado e Gilbert sugou a fumaça que o polvo havia soprado em seu estômago. Num piscar de olhos, a fumaça que lhes causou tantos problemas desapareceu no ar. Verdadeiramente um Magus estrela da manhã. Leilin exclamou com um olhar tenso. Ótimo. É tudo graças a Lucian por essa experiência bem-sucedida. Vou me lembrar de suas contribuições. Quanto ao resto de vocês, todos receberão 10.000 pontos de contribuição. Gilbert então declarou a conclusão do experimento. Olhando para sua expressão, Leilin tinha certeza de que Gilbert mal podia esperar para colocar as mãos na estranha criatura recém-capturada para experimentos. O plano astral pode ser perigoso, mas os ganhos também são ricos. Leilin sentiu-se triste do fundo do coração. Ao sair do laboratório, Robin sorriu e se virou para Leilin para fazer as apresentações. Este é Lucian e esta é Keza. Ambos são meus colegas. Lucian era de fato o velhote que estava na fase cristal. Quanto a Keza, ela também era um rank 3 e Leilin deu a ambos uma saudação respeitosa.
Lucian e Kesa deram as boas-vindas calorosas ao novo Júnior antes de partir. As forças espirituais de ambos haviam se esgotado consideravelmente e eles precisavam descansar e restaurar suas forças. Especialmente Luciano, ele quase se machucou gravemente no processo, portanto, estava de mau humor. Leilin entendeu os sentimentos de Lucian, mas ele ficou sem palavras depois que teve que adotar mais 9 processos de purificação após o aparecimento da estranha criatura. No salão comercial do clã, luzes, brilhantes estavam sendo emitidas da enorme tela. Algumas atribuições fixas e trocas de recursos apareciam de tempos em tempos. Leilin procurou intencionalmente o cartaz que vendia a semente da vida. Mal esperava ver que havia muitas mensagens deixadas sob ele. O fato de ser um item popular à venda deixou Leilin sem palavras. Ele apenas olhou para as mensagens por um curto período, antes de se virar para outro lugar. Depois de inúmeras promoções para uma posição mais elevada, as capacidades de processamento de seu cérebro se fortaleceram imensamente. Ele agora era comparável a um computador comum. Com apenas alguns olhares, ele poderia assimilar facilmente as informações de que precisava na enorme tela. Formação de feitiço fase de vapor de nível 3, um item obrigatório para suplementar a vitalidade e a força de um magus de nível 3. Preço de venda, 100.000 pontos de contribuição. Isso era exatamente o que Leilin precisava agora. O cultivo de um magi de nível 3 era para comprimir e concentrar ainda mais a já pequena semente de força espiritual. Em primeiro lugar, a força espiritual prateada brilhante seria transformada em vapor, após o que entraria na fase líquida e, finalmente cristalizaria. No estágio final, toda a força espiritual seria condensada em um único ponto, a massa pontual. Esta foi a matéria-prima necessária para avançar para se tornar um Morningstar Magus. Leilin estava atualmente preso no estágio inicial do nível 3 e nem havia entrado na fase de vapor. Com a ajuda deste feitiço, juntamente com a medicação e as técnicas de meditação corretas, deve ser apenas uma questão de tempo até eu entrar na fase de vapor. Leilin calculou. Havia uma porta para cada estágio dentro do terceiro rank. E uma vez que um Magus atingisse a hidropase, eles teriam permissão para experimentar a entrada no portão astral independentemente com a ajuda da Torre Magi. Claro que esta não era uma porta construída especialmente para o plano astral. Foi construído para uma eventual exploração interplanar no futuro. O mentor Gilbert pode estar disposto a negociar o projeto do portal astral comigo por um preço favorável. No entanto, será muito difícil adquirir a pedra astral. Segundo seu mentor, a chamada pedra astral era um material necessário na construção de um portal astral. As origens das pedras astrais eram desconhecidas, e os magos Estrela da Manhã as mantinham dentro de seu próprio círculo. Assim, raramente era visto do lado de fora. Experimentos sobre viagens interplanares esgotaram energia dentro dessas pedras astrais e elas teriam que ser substituídas. Assim, Morningstar Magi não tinha o suficiente deles em mãos para uso próprio, muito menos vendê-los fora. Dado o preço altíssimo, mesmo que Gilbert estivesse disposto a vender alguns para ele, Leilin não tinha certeza se ele tinha capacidade financeira para comprá-los. Leilin deslizou pela tela em um ritmo extremamente rápido, procurando por qualquer coisa associada a experimentos no plano astral. Infelizmente, pesquisas de alto nível como essa normalmente não seriam colocadas à venda. Mesmo a peça rara foi imediatamente devorada por um preço muito alto. Leilin coçou o queixo em contemplação. Olhando para as circunstâncias atuais, a viagem interplanar era um tema quente no continente central. Embora os magos mais fracos tivessem algum conhecimento disso, a maior parte ainda era um grande segredo. Não é realista esperar comprar uma pedra astral, e a formação do feitiço fase de vapor também é cara. É uma ideia melhor acumular lentamente pontos de contribuição à medida que minha força espiritual aumenta. Leilin pensou na recompensa de 10.000 pontos de contribuição que Gilbert havia distribuído hoje e exclamou que tal extravagância era realmente digna de um Morningstar Magus. Mais algumas visitas a seus experimentos e Leilin seria capaz de pagar a formação do feitiço Vapor Pase. Era uma pena que a maioria dos magos acreditasse no princípio da troca igual. A renda de Leilin hoje foi um pagamento pela ajuda que ele prestou, e havia um bônus devido aos ganhos com esse experimento. Gilbert não era do tipo que recompensava aleatoriamente seus alunos com alguns pontos. Preciso acumular pontos de contribuição e obter algumas poções de força espiritual que funcionam para o Alox de nível 3.
Lei definiu essas duas metas de curto prazo. Seria a maneira mais sábia, compatível e segura de poções. Lei olhou para a tela. Houve muitos pedidos bem pagos para os mestres de poções prepararem várias poções. Também havia contratos disponíveis para patrocínio de longo prazo. 408. Precipitando 3 anos, os grandes mestres de poções eram raros na Costa Sul e, naquela época, Lei era apenas um magus de nível 1. Assim, ele precisava evitar fazer coisas que vazassem seu segredo e causassem problemas. Mas o continente central não apresentava tais problemas. Mesmo o clã Ouroboros sozinho abrigou alguns grandes mestres respeitáveis, para não mencionar todo o continente. Além disso, Lei já havia se tornado um Warlock de nível 3, e sua força agora estava muito à frente do que era antes. Com Gilbert como reserva, ele não tinha motivos para temer. Assim, não foi um grande problema revelar um pouco de suas proezas em campo. Ainda era importante manter isso em segredo. A habilidade de poção de Lei foi aprimorada ao longo de muitos anos por testes pessoais e simulações de chip. Além da assistência do chip durante o ato em si, ele alcançou um nível de habilidade que beirava o dos mais respeitados grandes mestres de poções, um reino misterioso e insondável. Mas era desnecessário mostrar toda a sua proeza. Além disso, por meio do poção, ele poderia obter a maioria das receitas do continente central gratuitamente. Além disso, a maioria era exclusiva e contribuiria muito para o banco de dados de Lei. Lei esperava do fundo do coração que, depois de adquirir todas as informações que o continente central tinha em relação à poção, ele teria um avanço em sua habilidade. 3 anos depois, Lei estava em sua mansão na sede do clã Ouroboros. Por causa da grande quantidade de pessoas e escravos na região, o feudo não estava tão vazio quanto antes. Uma vez que começou a funcionar corretamente, escravos bem vestidos e criadas coquetes andavam por toda parte. Havia até alguns acólitos misturados nesse mar de gente. Lei reuniu todas as pessoas talentosas em seu território e as trouxe para cá. Ele normalmente deixava seus vassalos um Alok para guiá-los, e só saía para aprender sozinho quando estava de bom humor. Este arranjo de Lei não foi bem recebido pelos acólitos, mas eles permaneceram pela oportunidade de trabalhar com ele. Alguns dos acólitos e magos até se mudaram especialmente para seu território. Dentro da área de estar especializada, Lei estava conversando com Robin. Falando honestamente, Lei, sua habilidade em fazer poções me surpreendeu muito. Robin estava brincando com o tubo de ensaio na mão. O líquido roxo dentro ondulava e refletia uma miríade de cores. Lei concedeu a si mesmo riqueza e fama através da venda de poções e poções para os membros de seu clã nos últimos 3 anos. O número de magia de alto escalão e magia de clãs afiliados em busca da poção de Lei estava em constante aumento. E Lei não rejeitava suas ofertas na maioria das vezes, embora sua taxa de sucesso fosse um pouco menor do que a dos grandes mestres de poções do clã Ouroboros. A taxa de Lei era muito menor quando comparada à deles. Além disso, muitos grão-mestres de poções já haviam preenchido suas agendas com pedidos e não podia mais atender a nenhum pedido. Precisamente por causa disso, Lei conseguiu encontrar as receitas de um grande número de poções raras, que foram adicionadas ao banco de dados de seu chip e também à sua própria habilidade. Eu só tenho um leve interesse em poções. Afinal, comecei meu tempo como magus me tornando um acólito do mestre de poções. Lei riu fracamente, seus olhos e expressão tingidos de nostalgia. Isso em si é extraordinário. E devo mencionar que é mais do que impressionante para você manter sua técnica de meditação enquanto faz grandes melhorias em suas habilidades de poção. Robin olhou atentamente para Lei. Sua força espiritual está quase pronta para passar para a fase de vapor, não é? De fato. Estou prestes a comprar uma formação de feitiço vapor paz e pretendo tentar romper em breve. Lei assentiu com confiança. Ele não tinha nada a esconder. Ele ganhou muitos pontos de contribuição por meio de poções. Com isso e seus próprios recursos, Lei comprou indiscriminadamente poções de força espiritual para seu próprio uso do clã Ouroboros. Com a 4ª camada da pupila de Kemoin como guia, o caminho de Lei estava livre de quaisquer obstáculos. Com um objetivo distinto, sua força espiritual melhorou significativamente neste período. Os recursos do continente central não podem ser comparados aos de além da imaginação e da Costa Sul. Além do ambiente rico em energia, era muito mais fácil para os magos se destacarem e melhorarem aqui do que em qualquer outro lugar.
Uma formação de feitiço fase de vapor custa cerca de 100 mil pontos de contribuição. Com a adição dos materiais necessários para isso, o total chegará a cerca de 150 mil. Você tem o suficiente? Se não, posso te emprestar alguns por enquanto. Robin disse de boa vontade. Muito obrigado. Leyline riu. Embora o pocionismo fosse um negócio muito lucrativo, Leyline estava nele há muito pouco tempo. Ele até gastou um grande número de pontos de contribuição para comprar poções de força espiritual. Assim, ele não estava tão bem de vida. O clã Ouroboros permitia trocar cristais mágicos por pontos de contribuição, mas havia algumas considerações que levaram Leyline a não considerar esse caminho. Um deles era um limite fixo para o número de cristais que um magus poderia negociar. E aqui está a informação que pretendo passar para o clã. Ajude-me a fazer uma avaliação. Leyline riu enquanto entregava uma pasta para Robin. Depois de folhear, Robin ergueu as sobrancelhas e olhou para Leyline, endireitando as costas em espanto. Você realmente quer conceder sua poção de tranquilidade de alto grau para o clã? A poção de tranquilidade de alto grau era uma versão melhorada daquela que Leyline adquiriu do grande magus Serom, que ajudou a suprimir a instabilidade emocional dos Warlocks. Claro, o que ele ofereceu à guilda foi a versão rudimentar que não se baseava principalmente no Scorpions Breat. Mas ainda provou ser relativamente impressionante em reprimir as emoções de Warlocks de alto escalão. A instabilidade emocional dos Warlocks de alto escalão era bastante óbvia. Embora houvesse alguns métodos e poções para controlá-los circulando dentro do clã Ouroboros, os magos nunca poderiam ter o suficiente. Enquanto a raiz desse problema não fosse tratada, esse medicamento sempre estaria em alta demanda. Nos últimos 3 anos, Leyline refinou e fabricou grandes quantidades de poções de tranquilidade de alto grau, transformando-as em uma de suas maiores fontes de renda. O fato de ele estar disposto a vender a fórmula deixou Robin extremamente surpreso. Claro. Leyline riu enquanto balançava a cabeça. Ele não tinha tempo para inventar e vender poções de tranquilidade por dinheiro. Além disso, esta era uma poção avançada. Os mestres de poções normais não seriam capazes de alcançar uma alta taxa de sucesso ao criá-lo. Ainda seria fácil para ele voltar ao negócio para ganhar pontos de contribuição, se assim o desejasse. Só isso vale cerca de 25 mil pontos de contribuição. Olhando para você agora, não parece que lhe faltam pontos. Robin riu amargamente. Eu desejo. Honestamente, eu estava pensando em pegar emprestado de você, Sênior. Eu ainda tenho uma escassez deles. Mesmo enquanto dizia isso, Leyline maliciosamente levantou os cantos da boca, fazendo Robin se sentir um pouco mais perto dele. Às vezes, o vínculo entre duas pessoas pode ser melhorado por meio do ato de apoio mútuo. Você não será capaz de sustentar a construção de sua torre magus por muito mais tempo, não é? A expressão de Robin mudou para compreensão, e Leyline apenas riu amargamente. A construção da torre de Leyline foi mais ou menos feita ao longo de 3 anos e agora se resumia principalmente ao detalhamento e decoração de cada andar. E as expectativas de Leyline eram excepcionalmente altas. Os materiais selecionados foram praticamente os mais premium e os recursos esgotados foram comparáveis a uma cadeia de montanhas. Para ser honesto, a riqueza de Leyline era suficiente para sustentar os seguintes complementos de sua torre, mas ele não queria ser completamente transparente. Portanto, a fachada de um indivíduo miserável era absolutamente necessária. Leyline, eu avisei. Por que você não definiu seus padrões mais baixos durante o processo de planejamento, ou construiu diretamente aqui na sede? Não teria resultado nessa situação então. Robin consolou. Não. Leyline balançou a cabeça com um tom resoluto. A Torre Magus é um reflexo da posição de seu Magus. Quando eu construir deve ser o melhor dos melhores. Além disso, tenho que pensar no futuro. A torre estando em meu território atuará como um impedimento para as forças ao redor. Faz sentido. Mas ainda é imprudente usar todos os seus recursos para isso. Quase me prostituí quando estava construindo a minha, mesmo com minha, família e o recurso do clã. Robin esmurrou seu peito, o medo persistindo em sua voz. Leyline só pôde revirar os olhos com um flashback quase promíscuo enquanto Robin passava para a preocupação principal. De qualquer forma, quanto você estava pensando em pedir emprestado? Gostaria de perguntar, quanto você pode emprestar, Sênior? Leyline perguntou com um sorriso puxado nos cantos de sua boca.
pouco tempo, Lei Lin chegou ao salão comercial do clã Ouroboros com um grande número de pontos de contribuição em mãos. Depois de passar os últimos 3 anos aqui, Lei Lin já conhecia o lugar e foi direto ao seu destino ao chegar. Aí Chip, reporte meu status atual. Lei Lin disse silenciosamente em sua cabeça. Lei-Lin Falier, arcano de nível 3. Linhagem, força da serpente Kemoin gigante, 23,6. Agilidade, 20,1. Vitalidade, 39,1. Força espiritual, 240,5. Poder mágico, 240. Poder mágico sincronizado com força espiritual. Aishi processou e enviou fielmente as informações. Como Magus, a força espiritual e o poder mágico eram os números mais importantes. A vitalidade era o alicerce sobre o qual a força espiritual era construída e sustentada, e tinha que ser suficientemente forte. Caso contrário, o corpo do Magus entraria em colapso. Quando sua força e agilidade atingiram o máximo, Lei-Lin temporariamente tirou seu foco deles e invadiu poções de formação de feitiços alquimistas no clã que podem aumentar sua vitalidade, resultando em seu aumento assustador para quase 40. Olhando para esses números, Lei-Lin sentiu que seu próprio corpo superava terrivelmente muitos seres de alta energia. Não só sua taxa de recuperação foi alarmantemente rápida, como ele foi capaz de enfrentar qualquer magia abaixo do nível 2 desarmado. Seu físico volumoso tornou o cultivo de sua força espiritual um pedaço de bolo, e ele já estava preparado para romper o gargalo que era a fase de vapor. Shipai. Simule minha forma atual e calcule as condições necessárias para eu passar para a fase de vapor. 409. A conclusão do castelo de Onyx. Lei-Lin imediatamente comandou a Iship novamente. Tarefa estabelecida. Iniciando a simulação, preparando as estatísticas principais. A Iship operou rapidamente e projetou um holograma 3D na frente de Lei-Lin, que se parecia vagamente com ele mesmo. Além de coletar e analisar grandes quantidades de dados, ele também pode executar simulações inovadoras e obter probabilidades e números concretos. Isso era o que tornava Lei-Lin diferente dos outros magos, que só podiam fazer deduções com base em estimativas aproximadas de probabilidades e experimentos desleixados, ou mesmo por sorte. E essa foi uma das razões para os avanços bem-sucedidos de Lei-Lin todas as vezes. BIP. Simulação concluída. Condições para avanço: força espiritual suficiente, a essência da linhagem do lagarto corrosivo, 3 porções de frutas escamosas da cobra de folha roxa e uma formação completa de feitiço de fase de vapor. Taxa de sucesso: 86,9%. O Shipai apresentou isso a Lei-Lin. Uma chance de sucesso próxima a 90% é suficiente. Lei-Lin cerrou o punho com força. Como não tinham os cálculos precisos do Aiship, outros magos só puderam reunir alguns materiais que ajudariam na descoberta. Alguém já agradeceria aos céus se tivessem mais de 50% de chance de sucesso, muito menos uma previsão tão precisa. Lei-Lin sentiu que depois que o Aiship se fundiu com sua alma, ele melhorou com seu próprio progresso e seus pontos fortes foram amplamente amplificados. Sua capacidade preditiva agora superava em muito até mesmo os melhores chips de seu mundo anterior. Em outras palavras, seu AI-chip atual, mesmo se colocado em seu mundo anterior, seria muito sofisticado para ser copiado. A fruta escamosa da cobra de folha roxa e a essência da linhagem do lagarto corrosivo são os materiais suplementares mais comumente usados quando os feiticeiros tentam fazer suas descobertas e podem ser encontrados no salão comercial. Mesmo que sejam caros, ainda posso pagar. Tendo economizado dinheiro como grão-mestre de poções por 3 anos, e com o enorme empréstimo de Robin, pode-se dizer que Lei-Lin tem amplos fundos. Depois disso, terei que retornar ao meu território para fazer a descoberta, bem como para me encarregar da construção da Torre do Magus. Lei-Lin pensou consigo mesmo. Uma Torre Magus estava sendo construída ao lado do castelo Onyx. Pode-se dizer que esta torre é seu ponto de apoio real no continente central, e mesmo enquanto ele fazia poções na maior parte dos últimos 3 anos, ele não havia afrouxado o relógio na construção da Torre do Magus. Além disso, a estrutura básica já estava completa. As partes restantes, como a instalação das piscinas elementais, ajuste das formações de feitiços e afins teriam que ser feitas por ele mesmo. Os outros Warlocks só poderiam ajudar, afinal, Lei-Lin não daria a ninguém acesso aos segredos do núcleo de sua torre.
A habilidade de uma fase de vapor de nível 3 permite a ativação de pergaminhos de feitiço de nível 4. Então, podemos até comprar um Scrollflip do mentor, que pode ser usado para construir todo o núcleo intelectual da Magus Tower. Espero que o preço do mentor não seja muito alto. Lei Lin pensou casualmente, enquanto procurava os dados nas telas para realizar suas transações. Mesmo que ele parecesse preocupado, sob a tremenda ajuda do Shipai, todos os recursos escolhidos eram de primeira linha, e até mesmo a formação do feitiço fase de vapor foi obtida com sucesso. No entanto, durante a transação, ele também obteve algumas notícias que o deixaram carrancudo. Miranda e Freya voltaram depois de completar sua tarefa. Mas eles ficaram gravemente feridos. Por quê? Lei Lin perguntou. Esses dois eram Warlocks de fase hidro de nível 3. Com a adição de sua linhagem, seus pontos fortes foram alguns níveis mais elevados. O fato de estarem gravemente feridos despertou sua curiosidade. Desculpe. Isso é um segredo. Mesmo eu, sou incapaz de obter qualquer notícia. O mascate que havia negociado com Lei Lin era um magus magro com um enorme sorriso no rosto. Ele não ousou ofender Lei Lin, afinal, Lei Lin era um grande cliente e já havia ganhado uma quantia enorme em uma transação anterior envolvendo poções de tranquilidade. O magus se aproximou e baixou a voz. No entanto, relatos dizem que uma pessoa misteriosa os atacou, quando eles estavam explorando algumas ruínas. Isso deixou o segundo ancião furioso e ele jurou encontrar o culpado. Então é assim. Lei Lin assentiu e concluiu rapidamente a transação. Ele teve que retornar ao seu território o mais rápido possível para fazer a descoberta. Ele apenas perguntou por curiosidade, não importa o quão caótico fosse aqui, isso não o afetaria. Ponto. Castela de Onyx. A construção foi concluída nos últimos 3 anos. Toda a estrutura foi construída em granito resistente e reforçada por feitiços do elemento terra que fechavam as lacunas entre as rochas subjacentes. Do lado de fora, todo o Onyx Castle parecia grandioso e expansivo, exalando um sentimento de dissuasão. Este era o núcleo do território de Lei Lin. Com a quantidade de reforço que recebeu, Onyx Castle poderia durar pelo menos alguns milhares de anos. Depois de vê-lo, Alessandor comentou que poderia manter o forte contra 50.000 elites com apenas alguns milhares de homens, mas é claro que isso só se aplicava a humanos comuns. O castelo era carpetado em cachemira. Taças de prata e candelabros de ouro estavam por toda parte. O lugar estava cheio de luz fluindo, e seu luxo era algo que poucos palácios reais poderiam rivalizar. Se um plebeu usasse o castelo, isso poderia provocar críticas e ataques de outros líderes invejosos. Mas como o senhor do castelo era um magus forte, não haveria problema. A força que Lei Lin possuía era suficiente para deixar qualquer um com intenções negativas se desesperar. O povo apenas elogiaria a nobreza de seu senhor, e nem por um momento teria quaisquer planos para isso. Parece que Rose e Alessandor cuidaram muito bem deste lugar. Lei Lin entrou lentamente no castelo. Ele olhou para as terras agrícolas ao redor do castelo. Boa parte dela já estava sendo cultivada, e grandes moinhos de vento giravam lentamente enquanto os fazendeiros limpavam a terra das ervas daninhas. Eram escravos que ele havia comprado anteriormente, sendo uma parte deles líderes. No processo de construção do castelo, uma parte dos escravos e cidadãos pendentes recebeu recompensas na forma de terras. Desde então, eles se estabeleceram e construíram uma área relativamente próspera. Soldados e cavaleiros altos patrulhavam o local de tempos em tempos. Royce e Alessandor, que foram nomeados para supervisionar assuntos políticos e militares, respectivamente, esgotaram seu tempo e esforço para construir uma fundação aqui devido à tentação de status e território. Pelo menos aos olhos de Lei Lin, o castelo de Onyx parecia mais ou menos o palácio de um marquês. Bem-vindo ao lar, meu senhor. Assim que se aproximaram do portão principal, Kubler saiu rapidamente. Ele estava vestindo um uniforme de mordomo e parecia muito enérgico, com Royce e Alessandor seguindo atrás dele. Bem feito. Lei Lin acenou com a cabeça levemente e reconheceu o trabalho de Kubler. Ele não era de deixar o poder nas mãos de apenas 2 pessoas e, portanto, havia deixado Kubler aqui também. Embora pudesse ter certeza de que Royce e Alessandor não ousariam traí-lo, a corrupção era inevitável. No entanto, com Kubler por perto, Royce e Alessandor não ousariam cruzar a linha. Mestre. A última pesquisa foi concluída.
Dentro do seu território, há um total de 13.572 soldados. A população total é. Antes que Kubler pudesse terminar sua frase, Leilin acenou com a mão e o interrompeu. Escreva um relatório sobre essas coisas e entregue-o para mim mais tarde. Por enquanto, siga-me. Eu quero ver o progresso na Torre do Magus. Leilin investiu na Torre Magus mais de 10.000 vezes o que investiu no Castelo Onyx. Ele naturalmente dedicaria o mínimo de atenção a isso, preferindo deixar o AI-Chip verificar os relatórios de progresso de vez em quando. Como quiser, mestre. Kubler seguiu Leilin em sua posição de direito. Enquanto isso, Royce e Alexandor trocaram olhares e só puderam sorrir sombriamente. A uma pequena distância do Castelo Onyx, no topo de uma montanha, havia um enorme terreno para construção com vários trabalhadores correndo. Porque eles estavam construindo uma torre Magus, eles não podiam mais usar escravos humanos comuns. Os humanos comuns eram inúteis quando se tratava de certos materiais de construção especiais, sem falar na possível contaminação causada pelo contato prolongado com tais materiais. Mesmo com uma torre de purificação, escravos humanos comuns pereceriam em um curto período de tempo. Depressa. Acelere seu ritmo. Ou então não haverá varetas de liga leve para o jantar hoje à noite. Um jovem feiticeiro com um chicote de ferro nas mãos gritava em uma língua estranha. Acólitos feiticeiros, e até alguns feiticeiros formais, estavam se dobrando como capatazes e arquitetos no canteiro de obras, apressando alguns escravos estranhos para acelerar seu trabalho. Esses escravos eram grandes em estatura, com pele dura da cor de pedra. Esses escravos eram da tribo Stone. Leilin já havia decifrado um livro escrito na língua de Turim da dimensão de bolso da seita matadora de espíritos antigos. Nele havia conteúdo deixado pelos artesãos da tribo Stone. A tribo Stone era um tipo de raça humana. Por causa de sua estatura naturalmente grande, além de seus exteriores de pedra que eram tão poderosos quanto os feitiços defensivos, pode-se dizer que eles têm corpos resistentes. Eles eram a espécie que os magos antigos preferiam para serem escravos da construção. Grande parte da construção da seita matadora de espíritos antigos foi feita por eles. Os membros da tribo da pedra falavam a língua de Turim, mencionada pelo jovem feiticeiro, que era difícil de aprender. Ainda assim, para a magia, não era grande coisa. A tribo Stone existia na zona do crepúsculo e na costa sul, mas Leilin não esperava que eles estivessem presentes aqui também, muito menos sendo vendidos como escravos de alta classe. Para a construção da torre, Leilin só podia cerrar os dentes e comprar um grande lote desses escravos. Não, lhe custou pouca coisa. A chegada de Leilin naturalmente atraiu a atenção de alguns magos. Não muito tempo depois, um magus extremamente bonito e jovem veio diante de Leilin e se curvou respeitosamente. Mestre. O que foi chocante foi que sua voz soava extremamente envelhecida, o que não condizia com sua aparência. Levante-se, Parker. Qual é o progresso na construção da torre? 410. Tentativa de vaporização em seus 3 anos no clã Ouroboros. Não era como se Leilin não tivesse feito nada além de preparar poções. Com o apoio de Robin e alguns outros veteranos, ele reuniu alguns capangas e organizações sob seu comando. No clã Ouroboros, era uma tradição fixa para o Alox de linhagem inferior apoiar especialistas de linhagem de classificação mais alta. Leilin era um gigante de sangue, puro Kemoin Serpent Alok, e até tinha um mentor Morningstar. Pode-se dizer que ele tem um potencial ilimitado, e era óbvio que alguns feiticeiros gostariam de ficar do lado dele. Claro, como ele ainda não era tão forte e não havia feito nada para ganhar reputação, nenhuma pessoa poderosa o apoiaria. Este Parker na frente dele foi o maior ganho de Leilin. Parker foi apresentado a ele por Robin. Ele era um Black Oral Snack Alok, e seu limite era o nível 3. Giante Kemoin Serpent Alox obviamente não se tornaria subordinado de outra pessoa e se tornaria um vassalo. Além disso, Parker tinha acabado de entrar no rank 3 e nem havia atingido a fase de vapor. Devido à sua idade e aos ferimentos e venenos acumulados em seu corpo devido ao seu estilo de vida aventureiro, ele havia perdido todas as esperanças de avançar. Ele se juntou ao lado de Leilin para fazer os preparativos para sua família. Apesar de tudo isso, Parker era um Warlock de nível 13 e era o vassalo mais forte de Leilin. Assim, Leilin naturalmente o tratou bem e até aceitou seu neto como discípulo para fortalecer seu vínculo. A estrutura principal da Torre Magus foi concluída. É exatamente o mesmo que está
em seu projeto, mas o circuito de energia e as formações de feitiços precisam ser feitos por você, meu senhor. Eu não ousaria tomar essa decisão sozinho. Parker havia experimentado muito em sua vida e sabia o que poderia ser feito e o que não poderia. Apenas essas poucas frases agradaram muito a Leilin. Leilin não pôde deixar de se virar para o canteiro de obras. Uma alta torre negra já havia tomado forma, possuindo um vasto poder dentro, como se tornando sua presença conhecida por todo o mundo. Parker continuou com seu relatório. Além disso, já estocamos muitos dos materiais para criar a piscina reativa elementar e o jardim. Há também algo sobre a família Fiennes? A família Fiennes. As sobrancelhas de Leilin franziram. Essa era a família de Freya. Foi dito que havia sinais de declínio de sua linhagem, e fazia muito tempo desde que qualquer descendente havia despertado sua linhagem da serpente gigante Kemoin. Por esta razão, Freya estava agora procurando por Warlocks serpentes Kemoin gigantes de sangue puro, e assim considerou Leilin. O que eles querem? Leilin perguntou, de repente alerta. Claro, ele estava ainda mais forte do que antes, e não tinha medo dela. No entanto, isso ainda era problemático. A família Fiennes enviou pessoas para entrar em contato conosco, esperando vender uma grande quantidade de materiais para a construção da Torre Magus a um preço baixo. Eu os vi, e são todos materiais de primeira linha e de ótima qualidade. Eles até expressaram sua intenção de ajudar na construção da torre, meu senhor. Em tempos de necessidade, eles também se ofereceram para enviar mão de obra. Parker fez questão de anotar a reação de Leilin ao fazer o relatório. Já circulavam rumores sobre o incidente anterior, e ele mesmo se perguntou se seu mestre a havia escolhido. Leilin estremeceu ao ouvir a notícia. Ele olhou para Parker, o que resultou em ele abaixar a cabeça com deferência. Podemos comprar tudo pelo preço cheio. Não precisamos do desconto. Quanto a qualquer assistência que eles forneçam, rejeite tudo, ordenou Leilin. Embora ele soubesse que a outra parte estava expressando boa vontade, apenas pensar em seu objetivo fez com que a expressão de Leilin se distorcesse. Ele teve que resistir a revirar os olhos. Entendido, mestre. Parker concordou, embora sentisse uma pontada de pena. A família Fiennes era prestigiada entre os feiticeiros da serpente gigante Kemoin. Eles remontavam a 1000 anos e tinham um passado insondável. Se ele tivesse o patrocínio deles, a construção da Torre Magus seria muito mais tranquila. No entanto, Leilin definitivamente não concordaria com isso. Caso contrário, a família Fiennes definitivamente jogaria mais iscas e o atrairia para uma armadilha. Embora ele pudesse ser implacável, mordendo todas as iscas, mas não se importando com elas, isso seria muito desavergonhado da parte dele. Leilin acreditava que, a menos que estivesse em apuros, não faria tal coisa. Afinal, todos os recursos que ele saqueou de Twilight's Zone eram mais do que suficientes para ele usar para si mesmo, bem como para construir a Magus Tower. Como todas as suas necessidades foram atendidas, Leilin nem considerou isso. Era muito sem vergonha. Já era noite. No grande castelo de Onyx, velas e lamparinas a óleo foram usadas em todos os lugares para iluminar a área. Havia até feitiços de iluminação como a luz eterna em várias áreas, enchendo o interior do castelo de luz. De longe, o castelo era como uma grande e deslumbrante coluna de fogo, transbordando de brilho e calor. Todos os seus subordinados e vassalos estavam reunidos no salão de baile. Depois de desfrutar de uma refeição suntuosa juntos, Leilin voltou para seu quarto sozinho. Esta era a área mais segura do castelo Onyx. Não apenas havia muitas tropas humanas regulares de elite patrulhando, se alguém fosse mais longe, algumas formações de feitiços de detecção específicas e Warlocks de guarda apareceriam. Ele fechou os olhos dentro de seu quarto, e a situação geral do castelo entrou em sua visão. Ele não pôde deixar de assentir. Parece que Parker e o resto estão indo muito bem. A defesa do castelo de Onyx não foi ruim. Embora estivesse longe de ser perfeito, era impossível para o nível 2 do Magi se esgueirar. Para realmente tornar o Onyx Castle uma fortaleza estratégica contra a magia, pode levar mais de 100 anos para fortalecer as formações defensivas de feitiços pouco a pouco. A radiação involuntariamente emitida por magos de alto escalão que residem aqui deve afetar todo o castelo e fortalecê-lo. Leilin esfregou o queixo enquanto ponderava. Quanto mais alto era um magus, mais fácil era para eles afetar seus arredores. Leilin acreditava que apenas emitindo o poder aterrorizante de seus corpos no castelo,
Breaking Down Magie poderia afetar a qualidade do próprio castelo. Os poderosos membros do Magus World poderiam até mesmo dar ao castelo uma vida própria, fazendo com que ele desse à luz muitas criaturas estranhas. Esses foram os melhores fundamentos na criação de formações defensivas de feitiços. Enquanto alguém subjugasse o espírito do castelo e escravizasse todas as criaturas estranhas, a defesa do castelo atingiria seu pico. Com sua própria radiação, ele poderia conseguir um efeito semelhante. No entanto, o tempo gasto seria de mais de um século. Se vários magos residissem aqui, esse tempo poderia ser encurtado. Portanto, quanto mais antigo o castelo de um magus, mais profunda é a força da defesa. Haveria também muitas ocorrências estranhas que nem mesmo a família Magus ocupando o castelo seria capaz de explicar. Mas agora, ainda havia um longo caminho a percorrer sozinho. Leilin acalmou seus pensamentos e convenientemente apertou algum botão em sua cama. Com um som mecânico, a grande cama à sua frente se abriu e revelou uma passagem que levava para baixo. Leilin entrou sem expressão. Depois que ele entrou, a máquina se fechou e nenhum vestígio dela pode ser visto do lado de fora. O caminho era longo e, quando Leilin chegou ao fim, ele alcançou o subsolo. Estava a pelo menos vários milhares de metros abaixo da superfície. No final desse caminho, havia um laboratório subterrâneo padrão. As paredes de pedra ao redor estavam cheias de runas que impediam a dissipação de energia e isolavam todas as auras. Embora isso ainda seja muito bruto, é bom o suficiente. Leilin acenou com a mão ao entrar no laboratório e uma tela defensiva de luz bloqueou o caminho. Esta tela ainda estava piscando com uma luz brilhante, e era óbvio que escondia uma formação de feitiço defensivo extremamente poderosa. Este era um laboratório temporário que Leilin havia construído. Antes que a Torre Magus fosse concluída, alguns experimentos secretos poderiam ser feitos aqui. Leilin deu um tapinha na bolsa espacial em sua cintura e raios prateados se iluminaram. 3 itens apareceram no chão. Um deles era um cristal verde gigante que continha uma formação de feitiço. Dentro do cristal transparente havia algumas runas que mudavam constantemente como uma névoa. Outro era um vaso preto irregular em forma de concha. Continha dentro dele um sangue verde que exalava um cheiro nauseabundo. O último era um conjunto de 3 frutas roxas que pareciam maçãs, embora tivessem uma fina camada de escamas de cobra no topo. Uma formação de feitiço de vaporização. Essência de sangue do lagarto corrosivo e fruta com escamas de cobra de folha roxa. Leilin estendeu seus dedos finos, examinando esses itens mais uma vez. O AI-chip cooperou com uma varredura e, em seguida, transmitiu a notícia de que não havia erro. Vamos começar. Leilin murmurou, sentando-se de pernas cruzadas no centro da formação do feitiço de vaporização. Com um movimento de sua mão, 2 pedaços de pura essência de cristal mágico entraram no suco na formação do feitiço. A formação do feitiço de vaporização tremeu e as runas começaram a ondular violentamente. O corpo do hospedeiro começa a tentar romper o gargalo da fase de vapor. Começando o monitoramento em tempo real, a voz robótica do AI-chip seguiu logo depois. O próximo é o sangue do lagarto corrosivo. 2 listras pretas saíram dos olhos de Leilin, desaparecendo na casca negra. Plop plop. O sangue verde começou a borbulhar, a névoa subindo e formando um grande lagarto verde no ar. Em sua pele havia numerosos sinais de corrosão, e seus ossos, brancos e órgãos internos podiam ser vistos. E silvo. A garra frontal do lagarto verde arranhou a terra, como se estivesse ansioso para tentar algo. Como se provocado pelo lagarto corrosivo, Leilin sentiu a linhagem da serpente gigante Kemoin em seu corpo começar a se mexer.